a todos, bem-vindos a mais um Prova de Contacto. Estou aqui com o meu camarada, o Ruben. Olá, Ruben. Olá pessoal. Eu sou o João, que me esqueci de me apresentar, também convém. E já temos aqui também mais um convidado prontíssimo para termos mais uma excelente conversa. E como sempre, e como toda a gente já sabe, quem nos ouve e nos segue com regularidade, que é o Ruben, que vai fazer a devida introdução do nosso convidado. Então esta semana temos um grande convidado, que é o Pedro Jafuno. O Pedro Jafuno é um fotógrafo freelance e cinematógrafo nascido no Funchal e atualmente a residir e a trabalhar em Lisboa. Maioritariamente interessado em fotografia digital, explorando igualmente a fotografia analógica e processos alternativos. Aqueles que ainda não conhecem, o Pedro foi vencedor em 2016 do Prémio FNAC com o trabalho Tilco, que acho que vamos falar um pouco sobre ele também. Estudou na Escola Superior de Artes e Design das Caldas e frequentou o curso profissional de fotografia do IPF Porto. E é com grande alegria que eu dou as boas-vindas ao Pedro. Bem-vindo, Pedro. Olá, Pedro. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Obrigado nós por teres aceito. Não, é uma honra mesmo estar aqui a falar convosco. Pois já sabemos que já estás assim um bocado olho no nosso podcast, não é? Já temos aqui a falar um bocadinho em off. Sim, estávamos a falar ainda há pouco sobre isso, sem dúvida. Eu como vos tinha dito, ouvi um episódio do vosso podcast e, pronto, já está na minha lista de podcasts e agora, não vou falhar mesmo, acho que é mesmo. Obrigado, ainda bem. É bom sabermos que temos aqui mais um seguidor acima de um ouvinte, é sempre bom. Mais um fã. Mais um fã, sem dúvida, mais um fã. E pronto, e aqui estás, desta vez estás tu a participar, e ainda bem. Yeah. Vamos ver como é que corre. Vai correr bem. Vai ser ótimo. Vamos começar com qualquer coisa fácil. Ok, vamos lá. Conta-me mais ou menos como é que tu vieste parar a fotografia. Já tinhas alguém na tua família que fotografasse? Foi um gosto que tu foste adquirindo com o tempo, mais cedo ou mais tarde na tua vida? Explica-nos como é que ela apareceu na tua vida. Ou seja, a fotografia apareceu na minha vida porque eu como tu disseste, sou do Funchal e quando eu estava a estudar no Funchal, quando eu estava lá no liceu, eu estava inserido numa comunidade e num grupo de skaters e de músicos que se concentravam num sítio no Funchal, que é o Cais do Funchal. Praticamente a maior parte das pessoas da minha geração que estavam ligadas aos desportos radicais, ou mesmo à arte, juntava-se nesse sítio. E foi aí que eu tive o primeiro contacto com a fotografia, por causa dos skaters. Porque muitos amigos meus eram skaters e muitos deles estavam a documentar o que estava a passar no skate lá na Madeira. E então eu comecei a fotografar com algumas câmaras emprestadas de alguns amigos meus e o bichinho foi crescendo, né? A minha mãe sempre foi uma apaixonada pela fotografia. Ela tinha uma point and shoot, uma Olympus Trip MD, uma câmera incrível. Eu já fotografei com ela mesmo anos depois de ter tirado o curso e adoro. É um objeto mesmo muito pessoal para mim que eu adoro. E mais tarde vim a descobrir que o meu avô materno era grande fotógrafo. Descobri alguns negativos dele dos anos 50 lá em casa e digitalizei. E tem imagens incríveis e é com grande felicidade que foi com grande felicidade que encontrei esse arquivo e que fiquei feliz por saber que há mais um fotógrafo na família. Fizeste alguma coisa com esse arquivo? Estás a planear alguma coisa com isso? Ou é uma grande pergunta. Existe um trabalho, existe um trabalho em curso já há muitos anos, que está na gaveta, e que de vez em quando eu abro e mexo um pouquinho, só que é um trabalho muito pessoal para mim, e é uma responsabilidade tremenda, porque da mesma forma como o trabalho que eu fiz para a FNAC, o Tilco, que é um trabalho que convive com são várias imagens a conviver no mesmo espaço, ou seja, várias composições ali na mesma moldura. Eu quero fazer também isso com o trabalho do meu avô, ou seja, eu quero pôr as imagens do meu avô dos anos 50 a viverem com imagens minhas e com outras coisas que eu também gosto de colecionar. Mas é uma responsabilidade muito grande. E então é um trabalho muito moroso e é um trabalho que não é fácil para mim. Então é uma coisa que eu espero que saia num futuro próximo, mas tem que estar como eu quero. Eu tenho que conseguir mostrar a fotografia do meu avô e metê-la no mesmo nível que a minha, mas também não deixar que a minha fotografia sobreponha a do meu avô, nem ao contrário, estar ali mesmo, aquele ponto mesmo fixe. No equilíbrio. Sim. Mas reconheceste muitos dos sítios? Ou era mais de viagens dele ou de família? Não, que tipo de imagens é que era? Isto é fixe, por acaso isto é fixe, é uma boa pergunta.
O meu avô teve uma quinta lá na Madeira, na zona de Gala, e ele tinha alguns campinhos lá a trabalhar na quinta. Depois, mais tarde, teve uma sapataria que se tornou depois numa fábrica de sapatos. E ele documentou muito, ou seja, tudo o que se passava ali à volta da quinta, dos campinhos, da vida dos campinhos. E existem muitas coisas Deve ser que espetacular. são... Ele está a documentar funerais, que tens Sei lá. tipo, mesmo pessoas tipo, que estão, por exemplo, com crianças que morreram à nascença em caixões, e ele está a fotografar, tipo, ele tem tipo fotografias da família toda à volta de um caixão de uma criança que faleceu. Ou seja, as pessoas tipo, estão a tirar a última foto possível, a marcar um momento, tipo, Sim. é a única recordação que Sim. vamos ter do bebê que faleceu. É, tipo, é duro também, existe ali muitas fotos Sim, tipo mas agressivas. antigamente fazia-se muito isso. Sim. Sim. Mas pronto, e depois tem ali imensas imagens mesmo no campo. Meu, tem uma imagem lá que é uma coisa incrível, que é uma criança vestida com um traje típico madeirense, um barrete de orelhas, e que está a segurar numa cabra. São imagens muito bonitas. São poucas imagens, mas são muito, muito interessantes. Ele fazia tudo em 35 ou ainda era médios formatos? Olha, isso é outra grande pergunta. Eu não consigo perceber qual é o formato. Uau! Eu não consigo, é um formato tão estranho. Aquilo não é 6:7, aquilo é médio formato, mas de negativo, de frame para frame, parece que o tamanho das imagens varia. É super estranho, eu não sei explicar. Será que Eu já perguntei a algumas pessoas da família qual era a câmara que o avô usava, não é? E os meus tios e as minhas tias diziam, o avô tinha uma câmara, um quadradinha que era preta, e ninguém me sabe dizer ao certo. Eu já pensei, será que era uma Brownie? O que é que era? Não consigo ao certo dizer o que é que era. Ainda era fixe, era se encontrasse essa câmara lá em algures e escondida. Acho que não vai ser possível. Desapareceu tudo. Eu nem sei. Estes negativos chegaram à minha posse, porque a minha mãe um dia estava a arrumar lá uma livraria, tipo um móvel que nós temos lá em casa, que era, na minha família chama-se a livraria do avô, que era é um móvel onde o meu avô guardava todos os livros que conseguia comprar. E a minha mãe um dia estava a fazer uma limpeza àquilo e encontrou lá um pacote negativo e disse, olha lá isto, queres ficar com isto ou dei-te fora? Ui. Isso era um crime, então. E eu olho e vejo, tipo, a caixinha dos negativos, a caixinha é tipo um envelope para colocar negativos que é de uma casa de fotografia lá da Madeira, que é os Prestrelos, que são uns fotógrafos muito, muito conhecidos lá na Madeira, em que o envelope é lindo, tem a fachada da casa Prestrelo e isso, e na parte de trás tens assim um espacinho que diz quem é o fotógrafo e qual foi, e a encomenda que foi, ou seja, o meu avô mandou revelar aqueles negativos. Então tem lá o nome do meu avô, e é um envelope lindo, e eu começo a pensar, se eu naquela altura não estivesse no Funchal, naquele dia que a minha mãe decidiu fazer a limpeza, se calhar aquele tinha desaparecido para sempre, não é? E também começo a pensar, quantos pacotes de negativos do meu avô não desapareceram desta forma? Será que aqueles eram mesmo os únicos que existiam? Sim. Pelo menos esses conseguiram ter a salvação, ainda bem. Sim, estão guardadinhos. Nessa pilha de livros havia alguma coisa ligada à fotografia? Viste se ele era homem para tentar aprender um pouco mais sobre fotografia? Não, zero. Quase todos são de poesia. Então era muito autodidata, então, a fotografia dele. Sim, eu julgo que sim. Não deixa de ser interessante, tendo a altura interessante que era. Mesmo. Não, mas na ciência realmente é mesmo muito interessante isso, não é? De ser uma pessoa autodidata, e acho que também tenho a ideia de que muita gente antigamente era assim. Não é? Devia de ser, era uma das únicas formas, curiosos, não é? Sim, eram curiosos, não tinham acesso como nós temos hoje, obviamente. Eu até acho que o meu avô até, pronto, a fotografia antigamente era um hobby caro, não é? Não era qualquer pessoa que conseguia adquirir uma câmera, não era como hoje em dia. E o meu avô, pronto, até teve essa sorte, porque as coisas estavam-lhe a correr bem nessa altura e conseguiu-se dedicar a isso, não é? Por isso, ele era um autodidata, sem dúvida, mas provavelmente deve ter aprendido também com muita gente que andava à volta dele, na esfera dele. Penso eu. Excelente história mesmo, muito engraçado. E obrigado por partilhares essa história. Sim, não, mas por acaso é muito fixe vocês estarem a puxar esta história, porque ao mesmo tempo é estarem a magoçar aquela vontade de voltar a pegar nesse trabalho e de seguir em frente. Por isso... Pronto, e agora queremos ver depois como é que isso vai resultar. Sim. Falamos daqui a 15 anos.
Está combinado. Esse, Está esse É bom combinado. trabalho mesmo. implica que tu Está gravado. voltes à Está Madeira gravado. e fotografes lá também, ou é algo que tu estás a pensar fazer por outros pontos do... Existe, e pá, este trabalho tipo há várias opções que estão em aberto. Eu já pensei nisso. Eu, por acaso eu fiz um trabalho na Madeira há muitos anos que é o Pedregulho, que foi a minha Pedregulho, primeira sim, sim. exposição cá em Lisboa, e houve uma altura que andava a tentar ver se conseguia ligar algumas fotos do Pedregulho às do meu avô. Depois também surgiu uma ideia de, mas porquê que eu não volto e tento encontrar alguns destes sítios? Porquê que eu não documento esta zona, Galo, como o meu avô fez? Porquê que eu não vou também atrás de alguns familiares que até aparecem em algumas fotos? Pá, está em aberto, está em aberto. Sim, é uma possibilidade, sem dúvida. Acho que tens aí um projeto com imenso potencial e é muito interessante ver depois de 2 gerações completamente diferentes e uma forma diferente de olhar, e a própria ilha mudou também. Pá, há muita coisa. Pá. São duas gerações ou seja, o meu avô, a minha mãe foi a última filha do meu avô, portanto, quando a minha mãe nasceu, o meu avô já tinha 80 anos. Portanto, se o meu avô fosse vivo, tipo, imagina, a diferença geracional de mim para o meu avô é tremenda. E eu acho que esse confronto, não é um confronto neste caso, estava a dizer confronto, mas expor duas realidades e duas gerações completamente diferentes no mesmo trabalho, acho que se conseguir fazer isso de uma forma fluida, acho que era capaz de ser um trabalho muito interessante. Por isso é que É há uma uma grande bela premissa. responsabilidade. É uma bela premissa para um trabalho, sem dúvida. Sem dúvida. Já que estamos a tocar no assunto da Madeira, tu sentes que a Madeira tem estado cada vez mais aberta à fotografia e à cultura? Chega lá suficientemente cultura fotográfica à Madeira? Eu sinto que sim. A Madeira tem um passado fotográfico incrível. Eu não sei se é bem verdade isto que se costuma dizer, que o primeiro sítio que se faz fotografia em Portugal é na Madeira. É no Funchal. Porque a verdade é que a nossa relação com a Inglaterra e com os vinhos e com a exportação do vinho Madeira fez com que houvesse muita gente que fosse para a Madeira, comprasse quintas e que exportasse o vinho. E essas pessoas, muitas vezes eram pessoas que traziam, que já eram famílias com dinheiro e que já vinham com as câmaras fotográficas e que documentaram muita coisa lá no Funchal. Logo, eu acho que os madeirenses sempre estiveram ligados à fotografia. Até mesmo quando eu comecei a estudar no IPF, na altura já havia algumas pessoas até na Madeira e que gostaram também noutros sítios. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Tiago Casanova, que também é um fotógrafo incrível. Eu gosto muito do trabalho dele e que por acaso também tem um trabalho que ele debruça-se sobre também o arquivo do avô, que é muito giro, mas sinto que sempre aparece sempre um ou outro fotógrafo que tem um trabalho mesmo incrível na Madeira. Acho que sempre estivemos ligados à fotografia, vamos estar. Aliás, o World Press Photos chega a passar por lá, não é? É capaz de ser os primeiros sítios de Portugal a receber o World Press Photos. A receber no Teatro Baltasar Dias, exatamente. Eu lembro-me de ver até a exposição, sem dúvida. Ok, mas então conta-me também para perceber um bocadinho mais. Eu sei que tu estudaste na escola nas Caldas e tiveste muita formação também ligada ao vídeo. Tu sentes que a fotografia te traz alguma coisa diferente do vídeo em termos de comunicação, de linguagem, que tu não estás a conseguir com o outro? Ou seja, o que é que a fotografia te está a trazer de extra a nível pessoal? A nível pessoal, mas o quê? Como videógrafo? É isso que estás-me a perguntar? Porque são duas linguagens diferentes, embora sejam ambas visuais. O que é que a fotografia te está a trazer que tu não estás a conseguir no vídeo ou vice-versa? Eu acho que eu não sinto. Eu sinto que o facto de ter começado como fotógrafo e ser fotógrafo faz com que eu seja um câmara muito melhor. Eu sinto muito isso. Eu trabalhei com muitas câmaras ao longo dos últimos anos, porque eu trabalhei para algumas produtoras e com alguns projetos aqui em Lisboa, e existem muitas câmaras que eu conheci que o passado deles eles não começam na fotografia, eles começam logo em vídeo. E eu sinto que a malta que começa na fotografia e depois dá um pezinho no vídeo, pá, é completamente diferente. E tu sabes isso melhor do que ninguém, principalmente a nossa geração. Tu que também estudaste na mesma altura do que eu no IPF,
tipo, nós andávamos ali a tentar tipo, fazer imagens com câmaras de 35mm, nós queríamos revelar roles, Sim, a perspectiva tipo, não era tão fácil como é hoje em dia. sim. E todo este background, não é, da fotografia, quando tu agarras numa câmara de vídeo, tu já estás batido, já sabes comunicar. Se tu consegues comunicar aquilo que tu queres dizer num frame, imagina em 25, estás a Yeah, perceber? yeah, É, yeah. eu E com sinto isso. áudio, com áudio. E com áudio, e com áudio. Eu acho que consigo, sou muito mais comunicativo no vídeo por causa da fotografia. Eu sinto mesmo isso. Eu sinto que já dominava uma linguagem que era a fotografia, que é muito, muito complicada de criares um trabalho, de fazer as imagens viverem umas com as outras, conseguires passar uma mensagem num trabalho, num tema. E no vídeo, isso é uma vantagem tremenda para quem começa a fazer vídeo, já ter bases de fotografia, sem dúvida. Sentes que esse aspecto até do ponto de vista técnico, ou seja, como ver a luz, como controlar temperaturas de cor, esse tipo de cuidado que é muito mais refinado por teres esse background fotográfico do que aqueles que vêm diretamente parar ao vídeo? É completamente diferente. Eu acho que sim. Eu acho que tu, tecnicamente, se tu estudaste fotografia, mesmo se fores um autodidata, tu hoje em dia tipo, podes ir à net e aprendes a fotografar, não era como antigamente. Eu acho que tu percebes, tu começas a perceber muito mais de luz, tecnicamente ficas muito melhor e, e isso é uma vantagem para o vídeo. Eu não sei se vocês têm noção, mas antigamente isto era muito mais comum, agora não, mas existiam muitos realizadores que o que faziam, tipo, no fundo, era só realizar. Tipo, não percebiam, não vou dizer que não percebiam de luz, mas diafragmas, velocidades, etc, sensibilidades, era uma coisa que não era a responsabilidade deles. Isso era sempre responsabilidade ao poder diretor de fotografia, ou mesmo para os câmaras envolvidos nas produções. E eu sinto que hoje em dia tu já tens muito mais pessoas que são fotógrafos e passam para videógrafos também, fazem as duas coisas ao mesmo tempo e que dominam mesmo tudo que uma câmera tem para dominar, tipo, desde a sensibilidade, a velocidade, o diafragma, e são muito mais completos. E a fotografia permite isso. Não sentes que só para tentar fazer um pouco contraponto, se um realizador se conseguir desligar dessa parte toda também, não é muito mais fácil para eles se focarem na história que eles querem contar? Não necessariamente, porque existem muitas histórias que tu contas apenas com luz, estás a perceber? Okay. E eu acho que é muito. Eu acho que a partir do momento em que tu treinaste durante tantos anos, tudo isto é uma coisa rápida. Não vais perder muito tempo. Não te vai tirar tipo. Não te vai tirar tempo nenhum. Tipo, tens que decidir qual vai ser o diafragma, qual vai ser. É rápido, é instintivo. E ao mesmo tempo facilita-te a comunicação com a tua equipa, não é? Porque tu sabes o que é que estás a falar, tu sabes o que é que queres. Tu tens que transmitir aos outros aquilo que tu queres ver no ecrã e aquilo que tu queres passar a uma audiência. Convém. Não estou a dizer que convém, mas se já dominares a linguagem e dominares a técnica, ainda melhor, não é? Sim. Eu percebo o que é que tu queres dizer. Eu sou um bocadinho sempre apologista, se calhar estou a pensar isto como fotógrafo que acaba por ter uma visão onde tu te afirmas mais numa determinada área e tu exploras esse ponto até ao máximo e ignoras todo o resto. E eu estava a tentar colocar-me no papel do realizador, ou seja, onde a grande função dele é realmente realizar, é olhar para a estrutura do projeto e da história que queres contar, e realmente sim, tem lá as pessoas qualificadas ao lado, se calhar ele não precisava tanto estar com essas preocupações, mas também percebo o que tu queres dizer, que ajuda muito mais na criação do projeto, quando o realizador sabe, também colabora com as pessoas técnicas que têm à volta dele para trazer o melhor dessa visão, não é? Que eles acabam por querer trazer. Dessa tua experiência com o vídeo, trabalhaste com realizadores, mas mais para cinema. Eu vi que tu mencionas que trabalhas muito com curtas-metragens. Que tipo de experiência que tens tido com o vídeo? Eu fiz tudo dentro do vídeo, desde publicidade, a curtas-metragens, a trabalhos institucionais, you name it mesmo. Eu meti um pezinho em todo o lado. A verdade é essa. Eu trabalhei há alguns anos com uma produtora daqui de Lisboa que faz um pouquinho de tudo. Por exemplo, um dos exemplos que posso dar. Por exemplo, o Moda Lisboa, para a RTP1. Eu, nos últimos 4, 5 anos, fui um dos câmaras principais, sempre da Passarela, como câmara.
e trabalhava numa produtora que fazia Moda Lisboa para a RTP. Por exemplo, é um tipo de trabalho super interessante. Estás a filmar uma passarela. A primeira vez que me meteram com uma 70-300 a fazer um plano manual, com foco manual de uma passarela no pavilhão Carlos Lopes, foi tipo, uou, o que é que eu estou a fazer? Isto vai dar borrada. E depois habituei-me, depois fiz não sei quantas edições da Moda Lisboa, que aquilo já era peanuts para mim, mas é um trabalho super interessante. E que tem os seus desafios, mas que depois tu adaptas-te. Sei lá, eu tanto podia estar a fazer um Moda Lisboa com a produtora, como podia estar a fazer, sei lá, um vídeo institucional para um banco, ou para os CTTs, etc. Como no mês seguinte podíamos estar a fazer uma curta com um realizador. Estava em todas. Conseguiste apanhar um bocadinho do espectro todo. Por isso é que tu tinhas aquela imagem da Silvia Alberto, pá, e bem estava a olhar para o teu... Exatamente, com a Silvia Alberto, porque também cheguei a fazer câmara na passarela, mas também cheguei a fazer, tipo, andar com a Silvia Alberto a fazer o programa. Ela a entrevistar as pessoas, a falar com os designers, com os estilistas. Sim, é essa a razão para mas ter uma ias foto tirando da Silvia sempre as Alberto. tuas fotos pelo caminho, não é? Sim, não, porque este trabalho que fiz principalmente com esta produtora, eu não fiz só vídeo. Aliás, o que eu fazia mais era fotografia mesmo. Eu tanto fazia, aliás, eu fazia tanto uma coisa como a outra, por isso eu também fiz muita fotografia nestes últimos 4 anos, que não estão cá fora, não estão no meu Instagram, não têm o meu nome, porque são coisas que foram feitas para outros clientes e que pertencem a essa produtora. Mas sempre estive muito ativo. Aliás, eu aprendi imenso a trabalhar em produtoras. Eu acho que, principalmente esta produtora com quem eu trabalhei, assim que nos últimos 3 anos, parte daquilo que eu faço na fotografia, que eu faço no vídeo, se eu não tivesse passado por essa experiência, eu acho que não estava a fazer como estou a fazer agora. E agora também estamos aqui a falar do teu portfólio, não é? Uhum. Desde já também já referi qual é que é pedrojafuno.com. Yeah. E dando aqui uma vista de olhos por ele, reparo que tens aqui muitas fotos do mundo da música, portanto, concertos e afins. Uhum. E obviamente que aqui o meu lado musical tinha que vir aqui ao de cima, e era para saber como é que surgiu esta possibilidade. Tu fotografas para as bandas, foram outros trabalhos, por exemplo, de vídeo nos quais também aproveitaste para fotografar. Como é que lá foste parar? Eu fui lá bater, ou seja, muitos dos concertos que eu comecei a fazer e que eu estou a começar agora a fazer, simplesmente pago o bilhete, vou, falo com a banda e digo, quero-vos fotografar. Ok. E faço as minhas fotos, publico as minhas fotos, partilho com as bandas ou com os projetos, meto na net, etc. E depois a partir daí que as coisas começaram a surgir. Ou seja, tu tens que dar para receber um pouco. Porque no caso das bandas, eu tinha um portfólio muito reduzido de música, e decidi, eu quero começar a fazer isto. Eu quero mesmo fotografar bandas, quero fazer press kits de bandas para aparecerem tipo, na divulgação dos concertos, etc. Sim, Como é que eu começo a fazer isto? Olha, vou aos concertos, vou tentar contactar as pessoas e vamos chegar à frente. E a partir daí as coisas começaram a acontecer. Depois comecei a ter um ou outro espaço que já me chama para fazer algumas coisas habituais. Existem outras pessoas que até estão à frente de alguns espaços que eu às vezes ligo e digo assim, olha, gostava muito de ver este concerto, posso ir fotografar e vou fotografar. É uma coisa ainda muito recente, esta cena das bandas. É uma coisa que eu estou a tentar, bandas e projetos e palcos, porque é uma cena que me atrai imenso. É palcos. E por acaso agora falando nisto, desculpa estar a fugir um pouquinho à questão. Eu assinei agora há pouco tempo a revista do Teatro São Luís aqui de Lisboa, e fiquei mesmo espantado com a qualidade com a qualidade fotográfica daquele livrinho e da fotógrafa que está a trabalhar com eles. Achei mesmo incrível. Eu comecei a pensar, eu acho que quero continuar a fazer bandas e continuar a fazer palcos. Gostava um dia de trabalhar para uma instituição assim, ou para um projeto que me permitisse publicar as coisas e fazer uma agenda cultural. A fotógrafa que eu estou a falar chama-se... o nome dela é francês. É Estelle Valente. Não é estranho, não sei se vocês conhecem o trabalho. Sim.
Pá, e eu gostei muito, eu achei que a revista estava muito engraçada. Mas pronto, como eu estava a dizer antes, isto de estar a fotografar os músicos, ok, eu cheguei-me à frente para fazer essas coisas, mas também existiam alguns músicos que já eram meus amigos e que eu já estava a fazer o press kit deles há anos e que me deram a oportunidade de até ser publicado no Rimas e Batidas, no Wire, etc. E a partir daí, com essa experiência, com alguns amigos que eram músicos, eu comecei a perceber, ok, eu gosto de fazer isto, deixa-me lá tentar fazer isto mais. E é isso que tenho Como eu feito te nos entendo. últimos tempos. Como eu te entendo. O Ruben sabe o que é Mas que é, eu estou a falar. mas é difícil, é difícil, isto não é fácil, isto é Não, as difícil. as pessoas é que pensam que é fácil. Não é fácil. Tu abres um Instagram, não é? E tu vais a uma conta de um fotógrafo, por exemplo, vais à minha e dizes assim: pá, isto parece tudo muito fixe, não é? Ele está-lhe a dar, está a correr bem. Sim, está a correr bem fotograficamente, acho que sim, mas agora, tipo, não é fácil ser freelancer, Sim. é uma luta, não sabes o que é É que uma vai ser luta o próximo constante. mês. Sim, sim, é uma luta constante. Tu- Sim. achas Não que sei, essa agora. desculpa, pode ser uma boa dica para quem quer começar a fazer fotografia de concerto? Achas que essa pode ser a melhor aproximação? É se calhar entrar em contato com as bandas ou com os próprios promotores? Eu acho que sim, eu acho que perguntar não custa, não é? Não ofende ninguém. Claro. E eu acho que as pessoas estão mesmo abertas a isso. As bandas estão abertas. Tipo, pá, sei lá. Olha, eu ontem fui à casa do Capitão a fotografar o Nerve epá, o concerto era incrível. Adoro mesmo o trabalho do Nerve como rapper. Fiz umas fotos dele no palco, ainda não editei, vou editar hoje. Há umas semanas atrás fiz umas fotos do Sam da Kid com o projeto dele Classe Crua com o Beware Jack. Pá, e eu mal partilhei as imagens, eles mandaram-me logo, tipo, grande amor, tipo, obrigado pelas imagens, estão mesmo fixes, estão ótimas. E eu tenho a certeza que se os contactarem e disserem assim, ok, vocês vão tocar amanhã neste lugar X, opá, eu vou estar lá, será que posso-vos fazer uma foto? É mesmo na boa, porque também só ajuda à promoção deles. Eu acho que se há pessoas que agora estão a acabar o curso de fotografia, ou que são apaixonados por fotografia e querem entrar mesmo na fotografia de concertos, pá, só basta fazerem uma coisa, é estarem lá Yeah. é estarem lá. Onde os músicos vão tocar. Eu sei que é difícil às vezes pagar um concerto, mas também existem imensos concertos que não são pagos. Uma vertente musical que eu comecei a fotografar cada vez mais é ambient e drone. Que existe, eu tenho muitos amigos que fazem ambient e fazem drone e fazem música experimental e tem concertos que não são pagos e que eu tenho acesso e que é fácil, basta ires a virar a legenda e dizer assim, deixa-me ver o que é que há aqui, que me pode parecer interessante e que vai ser num palco até fixe. Bora, vamos lá. É isso. Sabes que muita da malta mais nova, se calhar às vezes encontra um pequeno promotor que diz que é só para a imprensa ou para jornalistas certificados ou qualquer coisa assim, e acha que há ali um entrave e que Uhum. todos os concertos vão ser sempre assim, mas não é sempre assim, e tu próprio és prova viva de que isso não é Claro. sempre assim, e o João Paulo também conhece muito bem essa realidade. Acho que às vezes se calhar é mais fácil do que se pensa, é uma questão da Sim, persistência, não é? sim, às vezes a dificuldade muitas vezes está, é que a malta que muitas vezes está a começar, ou que quer começar, muitas vezes quer logo apontar para os grandes festivais, não é? Uhum. Quer ir logo fotografar um Rock in Rio, uma live, um Superbox, Super Rock, entre outros, né? O Marés, Uhum. vários. E é óbvio que aí há um maior controlo, quer ver, de quem é que tem acesso, não é? E depois, claro, eventualmente podem contactar e não terem logo um feedback positivo e pensam logo, pronto, que o mundo está fechado para eles. E não é verdade, não é? Se Sim, calhar não muitas é, não. vezes é um bocado o que estavas a dizer, e bem, Pedro, muitas vezes é se calhar começar em espaços mais pequenos, ou então começar a fotografar bandas que uma pessoa conheça ou que é amigo do amigo, não Uhum. é? Pelo menos ganhar um bocado aquele traquejo, porque também a verdade é que, e falo por experiência própria, muitas vezes é muito mais fácil fotografar mais tarde num grande palco do que fotografares uma banda quase numa garagem, porque em que a luz é mínima Claro. e aí uma pessoa aprende muito a conseguir fotografar com condições E não é um bocado só, mais precárias, imagina entre fotografares aspas. uma banda quando ela ainda está na fase de garagem, que depois Exatamente, torna-se uma grande banda uma e grande tu banda, és o sim. gajo que Sim, tem sim, as sim. fotos E as deles fotos são no as tuas, início. sim, Yeah. sim, Yeah. sim. Yeah. Isso é Não, o... e existem muitos casos em Portugal disso, de pessoas que começaram a fotografar artistas que pronto, estão na fase inicial de carreira, não é? E depois tornam-se mesmo muito, muito grandes.
Eu estava a falar por acaso de duas bandas, dois projetos de hip hop, e o hip hop é um exemplo disto. Eu acompanho o trabalho de alguns videógrafos e mesmo fotógrafos que acompanham a comunidade hip hop e a cultura hip hop, que começaram assim. Tem tipo um amigo que é vizinho, começou a rimar, começou a fazer uns beats, e agora de repente, olha, é grande, estás a perceber? E essas pessoas são transportadas com esse artista, não é? E isso é incrível quando isso acontece, mas é isso, tens que estar lá, tens de estar atento, tens que ser ninja. Pá, Sim. é isso, tens que andar atrás das coisas, não podes estar sempre à espera que tudo caia do céu, não é? E às vezes eu acho que também, mesmo como estávamos a falar dos promotores, às vezes quando dizem que não, ou quando sabes que vais a um concerto e nem perguntaste nada, mas sabes que podes levar ali uma nega. Yeah. Pá, eu já cheguei a fazer alguns concertos que eu sabia que era assim, que podiam-me dar uma barra, e com uma Ricoh GR2, uma câmera pequenina, em que eu estou tipo ali no concerto, tipo, mando ali um shot, um point and shoot, sei que mais depois meto na net, e depois os próprios promotores vêm tipo, ei, obrigado, podes-me passar as imagens, e a partir daí já criaste uma ponte. Yeah, yeah. Isso depois realmente estava para outro desenrolar, não é? Depois também levantam-se aqui outras questões, mas sim, é verdade, para se poder começar, às vezes é o suficiente. É Não, conhecer é o uma banda suficiente, e nem que fotografar. seja. Se calhar não apontar logo a querer se fotografar nos grandes palcos, Uhum, mas em coisas mais singelas, mais por assim dizer, pequeno. mais Sim, sim, pequenas, que não deixam também ter o seu valor, porque muitas vezes claro, também é claro, claro. verdade, é que se nós começarmos a fotografar bandas mais pequenas, que ainda quase ninguém conhece e que estamos a apoiá-los, eles vão dar se calhar muito mais valor ao nosso trabalho do que se está grandes bandas em que Sim, muitas vezes é apenas mais um. sim. Só mais um, Não é? exatamente, sem És dúvida, mais sem um, a não dúvida ser que alguma. tenhas fotos brutalíssimas, senão é, pá, ok, isto queres umas fotos giras, mas não passa disso. Agora, se tu realmente estás a apoiar uma banda que está a começar, em que se ninguém lhes dá devido valor e tu estás lá com eles, estás na luta com eles, porque depois também passas a ser diretamente um membro da banda. És mais Sem um, dúvida, sem não é? dúvida. És mais um, Fazes parte do grupo. Fazes exatamente. parte do grupo. Faz mais E, uma isso e peça integrante. isso acho que é muito importante, é como o Ruben disse, não é? Pá, acho que é o sonho de qualquer, pelo menos, eu falo para mim, de qualquer fotógrafo Eu, que eu, quer ter eu, fixe, eu tenho. termos aquele sonho de estamos a fotografar uma banda que hoje está aqui a começar na garagem, sai daqui a 2, 3 anos, está aí a encher os palcos, os grandes palcos portugueses e até mesmo internacionais. Não é? E nós dizemos, Eu, pá, eu estive lá com eles desde o início, não é? eu tenho existem algumas bandas, alguns projetos que eu tenho vindo a fotografar que realmente têm crescido e que eu já estou a acompanhar desde o princípio. E é incrível. Estou-me a lembrar agora, por exemplo, de um projeto que é Scolari, que é um projeto de dois músicos de ambient e de experimental. Pá, eu nem sei categorizar bem, que é o Aires e o Sal Grosso, e que é com um trompetista que é o Luís Vicente. E essa banda Scolari, eu comecei a fotografá-los nos ensaios, e eles ainda estavam a começar a banda. Opa, e é um orgulho para mim quando os vejo a ir ao Porto, aí acima, tocar no Rivoli, e a minha imagem estar ali mesmo à frente, estás a estar ali mesmo um placar Yeah. gigantesco, e tu pensares, ok, em 2020 vocês ainda estavam a planear como é que iam criar esta banda, como é que iam fazer as coisas, e agora, tipo, eu acompanhei esse processo todo, e agora vocês estão a dar cartas. E é muito fixe, porque tu também acabas por olhar para ti e pensas assim, ok, eu vi estas pessoas e pensei, ok, eu consigo ver aqui qualquer coisa, e eu quero fotografar isto. E também sentes também que contribuíste um bocado para a causa, não é? Para o Sim, sonho deles, estás a apoiar um bocado o sonho deles. e acabas por dar imagem àquele projeto e àquelas pessoas, estás a ver? A tua imagem é que fica conhecida, não é? E é fixe, as pessoas quando se lembram deles provavelmente vão se lembrar daquela imagem que viram, não é? E isso é reconfortante, é bom. Diz-me uma Sem cena, dúvida. ao longo destes anos do teu Uhum. percurso, tens sentido que a tua forma de fotografar tem vindo a mudar? Porque eu olho para o teu trabalho e vejo nas tuas imagens que tens ali uma linguagem que eu já consigo identificar. Isto é do Pedro, Uhum. está ali consolidado, mas há sempre tipo ali 1% que é, epá, lá está o Pedro com um bocadinho de experimentalismo. E eu acho que Yeah. tu gostas muito disto, não é? Tu gostas de tentar quebrar ali um bocadinho a forma na maneira como fotografas, não é?
eu acho que eu não gosto muito de me sentir confortável. Eu acho que quando chega aquele momento em que eu estou muito confortável a fazer uma coisa, eu vou inventar qualquer coisa que me muda essa forma de fazer as coisas. Eu antigamente costumava fazer muito isso com as câmaras, ou seja, Sim. eu trocava sempre de câmaras ou acrescentava uma câmara ao meu arsenal que me permitisse fotografar de outras formas. Eu lembro-me que houve uma altura que eu andava a fotografar em médio formato e adorava fotografar em médio formato e fotografava com uma Pentax 67 e de um momento para o outro, pá, deixei de usar o viewfinder da 67, sacava o viewfinder e fotografava a partir da cintura. É. Sentia que mudar a forma de fazer a foto, não é? Faz com que eu mude a forma de ver as coisas também, não é? Eu estou a ver a partir da cintura, já não estou a ver a partir do viewfinder e isso traz-me um mundo novo e faz com que eu tenha que me adaptar a isso, não é? São pequenos Eu, por acaso, desafios, agora não é? recente... Não ouvi, desculpa, Rui. Vais colocando esses pequenos desafios ao longo do tempo, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Eu agora tenho andado a fotografar com uma Fuji, uma X100V, Hum. opá, e é uma câmera incrível, é uma câmera pequeníssima e até permite fazer duplas exposições, triplas, quádruplas e isso. E é uma coisa que eu ando a adorar fazer. Eu adoro fazer, tipo, sei lá, vou fazer um concerto, faço as imagens que tenho para fazer do palco, depois agarro na câmera e digo, ok, vou agarrar nesta câmera e agora vou só desbundar e vou fazer point and shoots e vou fazer duplas exposições e é engraçado essa liberdade. Eu acho que é necessário. Eu sinto que é necessário ter essa liberdade também no meu trabalho, de poder fazer assim, poder desbundar, por assim dizer. E o que é que te faz muitas vezes decidir, por exemplo, entre fotografar com película ou fotografar com digital? Pá, é assim, se eu pudesse escolher, eu fotografava sempre em película, sem dúvida. Eu gosto muito mais, é outra coisa. Pá, não sei, man, mesmo pelo feeling, de sentir, não é? A fotografia, o não saberes, estás a ver, o que quer dizer, não saberes o que é que está a ser feito, aquela espera por revelar o rolo, não é? Mas eu acho que, principalmente para aquilo que eu faço hoje em dia, epá, eu não consigo estar à espera de revelar 4 ou 5 rolos para os entregar amanhã, percebes? A urgência, estás a ver, é muito maior. E eu sinceramente, eu antigamente tinha muito essa discussão com amigos, digital, analógico. Pá, e eu consegui encontrar a minha maturidade, estás a ver? Tipo, eu gosto de usar os dois meios. É lógico que se eu for fazer um trabalho como o TIL, como estávamos a falar, se calhar vou escolher, como escolhi, a película, não é? Porque vai ser um trabalho que eu vou ter um tema, ou vou escolher um tema, eu vou-me dedicar ali X tempo, e como gosto muito de película, não existe nenhuma urgência, não tenho que entregar a ninguém, Certo. logo, let's do it, eu gosto mais de película, vamos fazer isto desta maneira. Agora, se for fotografar o Nervo, como foi fotografar ontem, opá, ir com película ia ser mesmo um risco tremendo. Ia ser qualquer coisa, mas não, ia ser mais complicado. Mas eu gosto de usar os dois meios. Está-se bem. Então agora que mencionaste aí o teu projeto, Yeah. o Tilco, que até foi com o qual ganhaste o FNAC, os talentos FNAC em 2016, correto? Exato, exato. Queres falar um bocadinho sobre esse projeto? Sei que tens aí uma história engraçada. Primeiro, que o que é que te levou isso. para a Polónia? O que é que te levou para a Polónia? Opa, yeah. Desvenda aí um bocadinho para quem não conhece o projeto ou para quem quer saber mais. Desvenda aí um bocadinho. Ok. Eu na altura, man, isto foi em 2015, porque é o prémio FNAC Do ano de seguinte, 2016, mas foi Sim, em 2015 que eu fiz a viagem. Eu na altura trabalhava no Príncipe Real, trabalhava numa loja de roupa, já há algum tempo, e aconteceu uma série de coisas na vida. O meu tio avô faleceu e foi um golpe muito forte, tinha sido de uma relação, pá, eu estava mesmo estressado. Ok. E então decidi, ok, eu vou-me despedir, vou mandar tudo ao ar, eu vou agarrar no dinheiro que eu tenho, vou agarrar na minha Contax G1, comprei 30 neopãs, 400, pagando a rolo, já não se faz. Neopãs 400, meti na mala e disse, ok, eu quero viajar. Depois olhei para a minha conta e fiquei tipo, oh, man, eu não consigo viajar com este dinheiro, mano, isto é bué da pouco guito, mano, eu só quero fugir. A minha ideia era mesmo, eu só queria perder-me para ir no desconhecido, queria me esconder num buraco qualquer. Então comecei a procurar tipo os sítios mais baratos para poder viajar. Pá, e reparei que o leste europeu, pá, estava à minha medida. E disse, ok, bora para o leste europeu. Marquei uma viagem para a Polónia e disse, ok, eu começo na Polónia e depois logo se vê. Pai, foi isso, durante um mês e meio. Sem nada eu planeado. comecei na Polónia,
Yeah. E andei a vaguear, acabei depois na Bulgária e regressei. A verdade é que quando eu comecei este projeto, o intuito era criar tipo uma reportagem fotográfica, tipo, em 35mm, com as imagens, black and white e isso, que depois iam ser reunidas para fazer qualquer coisa. Mas ao longo da viagem eu comecei a perceber o facto de eu não estar a ver as imagens que eu estava a fazer, estavam a fazer esquecer daquilo que eu tinha feito. Então eu agarrei numa Moleskine e comecei a escrever sobre as imagens que eu estava a fazer. Comecei a deixar alguns espaços na Moleskine onde eu podia encaixar a tal imagem que fiz, sei lá, na Polónia, de uma árvore. Ok. E assim eu criei um processo de não me esquecer, ou seja, que criei ali um processo de memória que me permitiu criar o projeto. Depois vieram as faturas, os bilhetes de autocarro, os bilhetes de comboio, que depois, quando eu voltei para Portugal e revelei os rolos, comecei a fazer composições com todos esses elementos e mesmo com digitalizações da Moleskine no meu Epson V600, no meu digitalizador, e fui compondo o trabalho. Como é que E foi assim foi essas selecionar revelações- essas imagens todas? Não ouvi, desculpa, Ruben. Como é que foi o processo da seleção dessas imagens todas? Que não é nada fácil, É assim, não é? se não me engano, são 14 imagens que estão ao todo e existem muito mais. Acredito, Yeah. acredito. Eu não sei quantos rolos é que foram, mas foi entre 30 a 40 rolos, não tenho mesmo bem a certeza. Ok. Portanto, Existe mais de 1000 fotos, portanto, mais de 1000 fotos. Existem muitas imagens. Eu tenho ali o arquivo todo e de vez em quando tenho aí alguns amigos, debruçamos-nos sobre o arquivo e há sempre alguém que diz: então, mano, e estas imagens que ficaram de fora? Que não queres fazer nada? E eu digo: calma, vamos fazer, não sei como, vamos para a frente, logo se vê. Fica para o volume 2. Mas a seleção, eu acho não, a seleção foi quase toda feita na viagem. Que era, quando eu tirava uma imagem que eu achava, mano, esta imagem que eu acabei de fazer agora, não estou a vê-la, mas é isto, mano, é isto. E eu escrevia logo na mala seguinte, tipo, imagem 25, é esta imagem. E depois, ou seja, depois também a composição e a seleção das imagens cá em Portugal foi muito baseada no feeling que eu tinha tido na altura, pelaquela imagem. Existem algumas imagens nesses negativos que até que eu tive que sacrificar, que eu depois de revelar fiquei tipo, uou, gosto muito mais desta imagem do que aquela que eu estava a sentir lá. Mas esta é que faz parte do momento, esta é que eu vou querer. E toda a gente, vocês sabem, melhor do que ninguém, quando estamos a compor um trabalho desse género, há imagens que ficam para trás. Sim. E custa muito. Custa imenso. Custa muito. Não diz nada. Mas sim, pode ser que saia qualquer coisa. E já agora que estavas a falar da questão do tempo, né, do digital contra o analógico, achas que este projeto teria tido um rumo diferente se tivesses feito em digital? Eu acho que não seria igual. Porque uma coisa que este projeto tem que é super engraçado é que ele foi fotografado em analógico, não é? Foi revelado, mas depois as imagens são digitalizadas. Ou seja, elas acabam por ser um documento digital, não é? Mas depois, todos os outros elementos que convivem com essas imagens são físicos, não é? Ou a digitalização faz com que eles tenham aquele volume. Então há aqui um confronto, não é? É super interessante. Sei lá, eu lembro-me nas exposições, haviam algumas pessoas que até me diziam assim, mas qual foi a câmera que usaste para fazer as fotografias? Eu dizia, foi uma Contax Zoom. Então usaste um 35mm. Eu, usei 35. Que eu não aqui, com estes elementos todos aqui a viver e com os bilhetes de autocarro e que são físicos, depois eu olho para a imagem e a imagem não tem nada que me diga que é uma imagem analógica e eu parto do princípio que é digital. Então eu acho engraçado esse jogo também. A minha questão até era mais no facto de teres há bocadinho dito que apontavas no teu Moleskine, não é? Um espaço para aquela imagem, porque se tu tivesse em digital, tu naquele momento vias logo aquele resultado. Não é? Não ias viver com essa expectativa, não é? Por isso é que eu estava aqui. É por isso que eu estava aqui a levantar essa questão, não é? Que certamente seria um feeling muito diferente, porque tu tinhas logo acesso imediato ao resultado. É um romantismo muito maior. Exatamente. Sim, sem dúvida. É um romantismo muito maior. Eu acho que é a beleza. Eu acho que se fosse em digital não batia tanto. Então, e queres contar só aqui para quem nos está a ouvir como é que tu ficaste a saber que tinhas ganho o... Olha, eu voltei para Portugal em 2015 e as coisas não estavam nada bem. E eu fiquei, eu voltei, mas eu desterrei o meu dinheiro todo. Estou com negativos na casa de banho a secar e estou a digitalizá-los, mas espera, eu preciso de guia.
e na altura eu consegui voltar para o meu trabalho antigo. Ganda boss. Mesmo, grande amor. Saí de lá e na altura, depois tomei a decisão de sair de lá, fiquei uns tempos sem trabalho, ainda fazia aí de vez em quando umas cenas de fotografia, mas pá, fui bater um call center. Fui bater um call center, estava a trabalhar no call center, já estava há um ano, e no dia em que me disseram que eu tinha ganho o prémio FNAC, eu estava a trabalhar. O telefone tocou-me, eu consegui me esgueirar de lá, atendi o telefone na casa de banho e disseram, mano, estamos a falar da FNAC, blá 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 blá, é só para dizer que ganhaste um novo talento FNAC, blá blá, e eu, a sério, uou! Fiquei tipo, não estava nada à espera. Mas porquê? Isto porquê? Porque eu vou ser muito sincero, o Tilco, quando eu acabei de fazer o trabalho, não era para concorrer ao talento FNAC, eu tinha concorrido ao Novo Banco Revelação. Era o Novo Banco. E eu não fui selecionado para o Novo Banco, e eu na altura tinham aberto as candidaturas para a FNAC e eu concorri. Ou seja, todo o esforço que eu tinha feito a compilar as coisas, a criar as sinopses, blá 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 blá, para o Novo Banco, eu já não tive esse mesmo esforço, porque já estava tudo feito. Então a FNAC foi só, ok, tenho aqui o projeto, já está tudo escrito, já está tudo orientado, vou só concorrer. Então é como se eu tivesse esquecido um pouco que tinha concorrido. Pá, não, tipo, quando recebi a chamada, fiquei tipo, ok, eu ganhei. Muito fixe, obrigado. E depois de repente caiu-me aquilo tudo, não é? Mas foi uma experiência super engraçada. Mas é engraçado estás a referir isso, até porque é um perfeito exemplo de que o facto do nosso trabalho ou de um projeto que a gente faça não seja aceite em algum lado, não implica que o projeto não tenha o seu valor e que não possa ser aceito noutros. Não é? E isso é um excelente exemplo que muitas vezes nós temos que acreditar no nosso trabalho e achar tipo, ok, não se enquadrou se calhar neste concurso, mas pode-se enquadrar noutro. Noutro, exato. E depois também estamos a falar de concursos, no fundo estás a concorrer, não é? Pá, existem outras pessoas que estão a concorrer, pode haver projetos que sejam mais interessantes que o teu nesse concurso, não é? Mas no outro, por exemplo, o teu pode ser o capelo mais, as pessoas. Sim, muitas vezes não também... deixa de ter valor. Sim, muitas vezes também temos de ter um bocado aquela sorte, entre aspas, dos projetos que estão a concorrer naquele ano. Não é? Que às vezes há anos que são muito fortes, há outros os anos que já são mais equilibrados e a gente até podemos ter ali um bocadinho mais de possibilidade de conseguir ter um... E no ano que eu concorria, pá, havia projetos... Pá, eu acho que todos os anos, pelo menos do que eu tenho visto a FNAC, há sempre projetos super, super interessantes. E do meu ano tinha coisas muito, muito, muito giras. Foi fixe. Fico feliz por me terem atribuído o prémio. Foi grande vitória. Obrigado. Andaste a fazer tour, não é? Não ouvi, desculpa. Andaste a fazer tour com a exposição. A exposição, sim. Sim, porque depois a exposição passava por todas as salas FNAC, não é? Eu não fiz tour com a exposição, mas recebi o prémio, houve uma cerimónia pública no Chiado, na FNAC do Chiado, recebi o prémio e isso, e depois também quando passou pelo Funchal, claro, no Funchal eu fui, não é? A jogar em casa, estavas a jogar em casa. A jogar em casa, e também, acho que foi, sem ser em Lisboa, no Porto também cheguei a ver na FNAC de Santa Catarina, sem ser em Lisboa no Porto, o Funchal foi o único sítio que eu fui ver a mesma exposição, queria ver as minhas imagens naquela FNAC. Tem uma simbologia especial. É especial. Porque aquela FNAC do Funchal é o sítio onde eu comprei o meu primeiro livro de fotografia. E quando eu vivia lá e não tinha possibilidades de comprar os livros que queria, eu sentava-me lá tardes a devorar tudo o que havia de fotografia. E então, havia assim tinha um carinho especial por aquele sítio, então queria mesmo ver o meu trabalho lá. Foi ali um full circle, no fundo, não é? Houve exatamente. Um ciclo que se fechou, por assim dizer. Foi fixe. E sentiste algum impacto a seguir após ter sido divulgado como vencedor do Talentos FNAC 2016? Sentiste que houve aí, mexeu um bocado com a tua carreira como fotógrafo? Sentiste? Senti. E, para te ser sincero, eu fui convidado para fazer imensas coisas depois disso. Algumas aceitei, algumas rejeitei. Algumas arrependo-me de ter rejeitado, é a verdade, mas a minha vida naquela altura estava mesmo super complicada. Eu estava simplesmente no modo, a palavra é mesmo hustle, porque as coisas estavam complicadas. A minha situação em casa, eu precisava de arranjar uma casa nova, financeiramente eu não estava muito fixe, e havia imensas propostas que me estavam a apresentar que eu simplesmente não me sentia capaz de as fazer. Mas muitas outras, consegui. E fiz muita coisa e o prémio FNAC deu-me assim grande empurrão nesse sentido.
Sentes que ainda hoje ainda tens alguns clientes que ainda te reconhecem por isso, que ainda vão atrás de ti por causa do prémio? Sim, sim. Há muitas pessoas que ainda se lembram desse projeto e que ainda falam do projeto. Eu, ao ano passado, tive a oportunidade de participar numa aula durante a quarentena, numa aula por Zoom, da Antónia Rui, eh, em que eu tive a oportunidade de apresentar o meu trabalho a uma turma de lá e de falar um pouquinho sobre o trabalho. E é incrível perceber que miúdos de 17, 16 anos, passado este tempo todo depois do trabalho, ficarem tipo, gostarem do trabalho e perceberem aquilo que eu tentei passar. E, e eu sinto que estás a ver que é um trabalho que ainda chega às pessoas, que ainda toca, ou seja, Inspira, não e que ficou também que por ali. inspira, não é? E que ainda vez momento Inspira, inspira as sim, pessoas. e é fixe. E aquilo foi uma fase da minha vida que eu não sei, eu sinceramente, eu estava mesmo completamente. Eu tinha as imagens todas no chão de casa e andava a mexê-las com os pés e com as mãos. Isto fica bem aqui, isto fica. Pá, estava mesmo. Era uma opção. E aquilo nem era uma opção de vou concorrer a um concurso ou vou concorrer ao. Não, era tipo, eu tenho que montar isto, eu tenho que montar este puzzle. Uhum. E depois perceber que o puzzle realmente consegue dizer ainda qualquer coisa a alguém é impressionante, é fixe. Eu vejo no teu site que tu tens, e nós tivemos a oportunidade de falar um bocadinho pelo Instagram, Uhum. tens este hábito de compilar os teus projetos um bocadinho em formato fotolivro. Yeah. De onde é que nasceu esta paixão pelo fotolivro? É um hábito que tu tens regular de já Yeah. fotografar, se calhar a pensar, pá, isto dá aqui qualquer coisa, uma zina, um livro, já vais com essa ideia um bocadinho em mente ou a coisa acaba por transformar-se naturalmente nisso? Eu acho que a coisa acaba por se transformar naturalmente nisso. E eu lembro-me de nós termos falado no Instagram e tu até me dizeres assim: então, meu, onde é que está à venda? Yeah. E eu te dizer: isto não está à venda, isto é um mock-up. É um mock-up. Isto é tipo só um teste. E eu tenho imensos testes de livros, de coisas pá, que eu vou fazendo e que depois acabam por não vir a público, sei lá. Mas eu também às vezes penso na coisa, por exemplo, nesse caso, o From the Ground, que é o livrinho que, que, Sim, que, sim. eu, que eu publiquei. É um livrinho que já tem algum tempo, mas pá, eu penso mesmo naquela perspectiva, como diz o Saramago, estás a ver? Só consegues ver a ilha quando sais da ilha. Sim. E é fixe tu passares alguns anos com aquilo na gaveta e depois agarrares e dizer assim: espera lá, mas eu consigo ver isto de outra forma. Yeah. Da mesma forma que consigo agarrar uma pasta de imagens de um projeto X que fiz há X anos e agora agarrar-lhe e montar aquilo de outra forma. É, Ah, é interessante nesse sentido. que eu Mas, olho, eu olho. respondendo à tua pergunta, Diz. não, respondendo à tua pergunta, houve uma pessoa que me aguçou muito o gosto pelo livro de fotografia e pelos livros de artistas, que é uma fotógrafa portuguesa, que era a Patrícia Almeida, que foi minha professora nas Caldas e que puxou imenso por mim nesse sentido. E no meu site tem lá um livrinho que se chama Vãos, Sim. que foi um livro que eu fiz com a Patrícia nas Caldas, para a cadeira de livros de artistas. Isto eu acho que deve ter sido em 2012. E que na altura ela mostrou-me um livro que ela tinha, que é o Porto Belo, pá, que é um livro que eu gosto muito dela, e eu fiquei apaixonado pelo livro. E ela disse-me: pá, porquê que não tentas fazer uma coisa agora para a cadeira, mais ou menos tipo nos moldes do Porto Belo, mas sobre as Caldas? Tu estás sempre a fotografar os estudantes e isso. Yeah. E eu disse-lhe: ok, tipo, eu vou fazer isso. Foi o primeiro livro que eu fiz na vida. Eu vou fazer isso, mas vou fazer tudo em médio formato com o Pentax 67 e vou revelar. Yeah. E então, ou seja, eu tinha um colega meu de curso que era o César, que é um técnico de laboratório agora nos Açores. Pá, ele é um rato de laboratório autêntico mesmo. E ele tinha um laboratório na residência da Faculdade das Caldas, no quarto de Rumos, onde o pessoal Uau! guardava tipo. Meu, tu não estás bem ver? Ele tinha tipo um processador da Job O enorme, man, quê? e que ele fazia a revelação de película, mesmo. Ele na altura, ele estava a revelar para alguns professores até da escola, Uau! cenas em grande formato. E eu na altura, tipo, disse-lhe: César, eu tenho um mês para fazer o livro, e a ideia é, eu vou fotografar de manhã, à tarde trago três negativos, Ei, e no outro dia já tenho que estar a digitalizá-los, man. E foi isso, man, durante um mês e meio, dois. E depois, então, ok, as imagens foram digitalizadas, foram para a Blurb e fizemos um livrinho. Mas isto para dizer que a Patrícia Almeida foi responsável por essa paixão, pelo livro fotográfico, e essa experiência fez com que eu hoje em dia continue a fazer alguns livrinhos e algumas coisas para mim. porque eu olhei para as imagens do livro e vejo, pá, isto está tão perfeito, está tão bem construído.
Yeah. Mas teve uma boa orientadora. Como é que ele ainda não pôs isto à venda? Percebes? Isso faz uma comichão, pá. Eu já percebi que tu ficas incomodado com isso. Fotolivros é a cena do Ruben. Eu adoro fotolivros, pá, e ver um trabalho tão bom já no pacote, pronto a ser vendido e encostado numa prateleira, é roer-me todo por dentro. Sim, é verdade, tens razão. Existem mais umas coisas aí. Existe um livrinho do Pedregulho também, existe vários. O teu trabalho do Pedregulho era muito bom e era muito fixe. Eu não sei se ainda dás continuidade um bocadinho ao projeto, se ainda lhe dou, sempre que vou ao Funchal, fotografo para o projeto. Eu acho que é incrível, porque na altura o Pedregulho surgiu porque eu tive um amigo meu lá do Funchal que estava-me a dizer que street photography na Madeira não dava para fazer. E eu fiquei super irritado com isso. Estás a gozar com a minha cara. Não, eu vou começar a atacar as ruas, e a partir daí começou a crescer o Pedregulho. Eu tinha algumas limitações de material que eu acho, hoje em dia olho para isso e acho que é ótimo. Pelo facto de ter pouco material, é a razão pela qual existem algumas imagens ali feitas daquela forma. E é fixe porque eu estava, na altura que estava a fazer e estava a postar no Tumblr as imagens todos os dias, eu estava a receber mesmo love de toda a gente, de várias pessoas, na Madeira, mesmo cá em Lisboa. E depois, quando eu decidi, 3 anos depois de ter começado o projeto, fazer a minha primeira exposição aqui em Lisboa, a Fábrica Futures abriu umas portas, e na altura eu estava a acabar o curso. E tive apoio mesmo de outros fotógrafos e de professores que me ajudaram até a fazer a seleção do trabalho, e foi muito fixe, mas sim, foi um trabalho esse é outro trabalho que tem que vir parar um livro, por isso mexe. Sim, temos que ver. Entretanto, para quem quiser já ver alguns trabalhos que estão aqui a falar, aqui os 2 livros, o From the Ground Volume 1 e o Vãos, podem ir ao site do Pedro. Relembro que é pedrojafuno.com, e tem lá na parte dos projetos, tem lá 2 vídeos em que ele desfolheia as fotos, podem ver as fotos. Inclusive também tens aqui uma espécie de uma maquete, né, no fumigrão. Sim. Não é? Para quem quiser, está disponível para vocês matarem a curiosidade. Acho que é de ver, fica já aqui a sugestão feita. E pronto, como aqui o Ruben sempre fala sem fotos-livros, é sempre isto. O Ruben eu não tenho culpa, pá. O Ruben vai fazer um podcast spin-off só de fotolivros. Eu acho que devias, eu acho que sim. Não te falta hashtag fica a dica. Mesmo. Não, mas podemos fazer um episódio mensal só dedicado a isso. Quem quiser participar. Sim, e já que estamos aqui a falar dos fotolivros, relembro, para quem nos estiver a ouvir, que se tiverem fotolivros que nos queiram fazer chegar para nós divulgarmos, esteja à vontade. Felizmente já tivemos essa possibilidade. Sim. Que já nos aconteceu. Portanto, estejam à vontade para nos contactarem. Sim. O nosso e-mail provadecontacto.podcast@gmail.com, e já sabem, e podem ver também no nosso Instagram, Prova de Contacto Podcast, alguns exemplos do que é que podemos fazer, que nós obviamente queremos sempre ajudar a divulgar o trabalho dos fotógrafos, não só os seus fotos-livros, ou zines, atenção, também podem ser zines, ok? Inclusive também exposições, como vocês, quem nos estiver a seguir no Instagram, com regularidade já percebeu que nós ultimamente também temos divulgado algumas exposições que nos foram chegando. Pedro, eu estou a olhar para os teus livros e vejo que tu usas uma estrutura, vais variando também o próprio formato. Há alguns autores de referência para ti, tanto a nível fotográfico como a nível de produção de fotolivro como objeto? Sim, muitos. Como tinha falado, a Patrícia Almeida foi uma dessas pessoas. No Vãos, eu acho que isso consegue-se perceber bem. Por exemplo, no From the Ground, é William Klein mesmo. Eu acho que baseei-me bastante nos livros do William Klein, tanto o New York como o Tóquio, mas também existem alguns autores portugueses que eu sinto que me ajudaram, sei lá, o Tokyo Diaries, por exemplo, do André Príncipe. Mesmo o Japan Drug também, do agora não digo não. Do Cortes, não é? Não, do Júlio. Não, do Júlio, exatamente. Estou no Júlio Duarte.
eu acho que também me ajudaram, mas yeah, eu lembro-me de quando quis meter mesmo cor no From the Ground, pá, é uma dica, é o William Klein, aquelas provas de contacto e aquelas cenas riscadas e isso. Sabes que eu vejo E, muito mais de Moriyama, se calhar, nisto, até pela ok, forma como tu o- paginaste. ok, então falhei. Eu, Estou a não, eu, brincar, Não, estou a brincar. não não, não. falhaste. É uma perspectiva diferente. É uma perspectiva Não, é diferente. mais pela forma como ele foi paginado, percebes? Que Ok. uma imagem liga com a outra de alguma forma e parece um bocadinho aquelas zines ou aqueles livros mais compactos que o Moriyama produz, onde são pilhas e pilhas de imagens, mas que elas acabam por ter uma narrativa um bocadinho diferente, não é? As imagens ligam-se de outra forma. Não sei se consegues Sim, ver isso. sim, consigo ver isso e também, se calhar também estás a falar mesmo da composição. Sim, tipo, ou seja, as imagens, principalmente aquelas páginas em que as imagens estão todas umas em cima das Sim, outras sim, sim, e aquelas sequências. sim. Sim, consigo ver isso, mas devo admitir que não foi uma das pessoas que eu baseei, Não, que eu fui tranquilo, buscar também a fontes. ideia, é Mas sim, perceber. claro. Mas claro, eu por acaso, eu estava a falar do William Klein nesse trabalho por causa principalmente do uso da cor, Hum. porque eu acho que é sempre muito delicado quando tu agarras em algo que está black and white e tentas colocar alguma coisa de cor ali. Acho que é complicado conseguir fazer esse casamento. E eu tentei fazer isso e fiquei satisfeito. E algumas pessoas conseguem perceber o que é que eu tentei fazer. No fundo, eu estou a meter as cores da linha do metro. E, e o William Klein, pronto, o uso da cor, eu acho que baseei-me nisso um pouquinho. Tu gostas muito deste experimentação do livro, não é? Pá, é sempre difícil de conseguir às vezes transmitir às pessoas o que é que nos apaixona tanto no livro. E se calhar por isso também tens essa dificuldade de os largar um bocadinho ao mundo. Não sei se tens algum receio Sim, que as sim, pessoas estou a dizer. não consigam compreender inteiramente aquilo que tu queres transmitir. Se calhar, eu não sei, eu também Eu não acho, consigo transmitir muito bem o que é esta paixão, percebes? E se calhar tu sentes a mesma coisa. sim, eu sinto a mesma coisa. Eu estou sempre em dúvida, sabe? Eu faço uma coisa e tipo, ok, será que isto ficou bem? Será que eu estou satisfeito com isto? E pronto, e como eu tinha dito, às vezes é preciso fechá-lo numa gaveta e voltar a ver uns anos depois. Foi o que aconteceu com esse. E por acaso, no caso do From the Ground, ele só veio agora ao de cima porque eu fui convidado agora para apresentar algumas imagens desse trabalho num ciclo que vai acontecer no Teatro do Bairro, com o David Ganot da Ghost e com a Catarina Botelho da Presença, em que eles pediram para ter uma reunião com eles, para mostrar algumas imagens sobre Lisboa no espaço dos últimos 10 anos. Queriam ver o meu arquivo. Pá, eu lembro-me de ter uma reunião com eles e chegar lá e mostrar várias coisas que têm e de repente tipo, disse, olha, tenho aqui um livrinho e eles adoraram o livro e ficaram tipo, ok, é este o projeto, tens aí as imagens, tens a parte com as imagens, vamos para a frente e não sei o que mais. E eu fiquei, ok, este era o projeto que eu estava menos à espera que fosse selecionado e isso fez com que eu olhasse para o projeto e pensasse, ok, espera, não está assim tão mal. Não está assim tão mal, espera, isto está fixe, eu vou ter que falar sobre isto. Fixe, ok, e olhei para o projeto de outra forma completa e resolvi a semana passada fazer aquele videozinho e metê-lo cá fora também para ver a reação de outras pessoas. Não, pá, do pouco que eu vi, parece-me um projeto extremamente interessante e por isso é que eu fiquei logo entusiasmado e perguntei-te logo onde é que eu podia adquirir uma cópia. E aquele é o volume 1, estás a ver? É o volume 1, porque foram para aí 4 anos no metro a fotografar tipo, todos os dias, praticamente. Usaste sempre E, telemóvel, não foi? Para produzir isto. sim, meu, tu nem imaginas. Tipo, a minha ideia era tipo, contactos de estás a ver? Neopães 400 puxados a 1600 ou 3200 e bora para o meio. Só que eu não sei se tu sabes, a Contax G1 é uma câmera super flashy, mesmo. Sim. Tipo, ela tem aquela cor assim, tipo champanhe, que ele dá um estrondo. Eu tipo, comecei a fotografar no metro e as pessoas ficavam a olhar para mim. E eu tipo, ok, eu não sou nenhum do Asno, não sou nenhum braçai, não sou. Isto não está a correr bem. Pensei, ok, vamos mudar de câmera. Eu tenho uma Olympus Meju preta. Eu disse, ok, é preta, ninguém vai dar por nada. Comecei a fotografar. Só que de vez em quando a Meju soltava-me o flash e mandava flashadas no meu. Pá, isso é mesmo do pior. E eu pensei, ok, eu estou tramado, mano, como é que eu vou conseguir fazer isto?
pá, e virei-me para os telefones. E mais uma vez, tive uma conversa com um amigo meu, que à semelhança da outra conversa que tinha tido no Funchal, com outra pessoa também, me disse, pá, tipo, fogo, fotografar com telemóveis, tipo, tu consegues fazer algumas imagens bem, que eu até gosto, mas tu com telemóvel é diferente, o telemóvel não tem qualidade. Isso o quê? Acho que vou usar mesmo a Mais um telemóvel. desafio. Mais um desafio, bora. É E comecei a fotografar. aceito, não é? É tipo Yeah, challenge mesmo, accepted. tipo, challenge accepted, mesmo, Mortal Kombat style. E, pá, eu descobri que o telemóvel permite-te uma abordagem, uma aproximação incrível. Então depois eu mudei o botão de shutter para o botão de volume e eu consegui ter o telemóvel ao peito, parece que eu estou a falar, e estou mesmo a fotografar. E eu comecei a ficar apaixonado. E mesmo a própria falta de qualidade desses 2 telemóveis que eu estava a usar, era algo que eu estava a ficar fascinado. Eu assim, isto é incrível, eu gosto mesmo destes pixels todos assim, pá, isto é mesmo isto é o underground de Lisboa. Fica muito gritty, Bora, tem não que ser é? mesmo fotografias todas destruídas. O mais incrível é que agora, uns anos depois, quando agarrei naquilo para fazer o livro, olhei para as imagens e, espera, mas as imagens até não têm assim tão pouca qualidade, está fixe. E às vezes mostra a algumas pessoas o livro e ninguém dá por nada. Eu acho Que é- que que é telemóvel. passa completamente despercebido isso. Se escondesse Mesmo, essa né? informação, eu acho que ninguém chegava lá. Yeah. Dura- Mais uma vez, posso responder àquela pergunta que tinhas feito há pouco. O facto de eu ter fotografado com o telemóvel muda logo a abordagem, muda logo o projeto. Assim como no Tilco, o ter usado a película. A Mudou ferramenta completamente. constrói o projeto também para ti, não é? Ajuda, sim, ajuda ao processo, sem dúvida, e faz descobrir novas coisas. Acima de tudo, eu acho que é importante, para mim é importante em todos os projetos que eu me coloco, tentar descobrir algo novo, algo que eu ainda não sei, experienciar algo diferente. E às vezes o facto de não teres o telemóvel certo ou não teres a câmera certa provoca isso, e isso é de valor, é fixe. Tu não Eu olhas, gosto. não olhas para uma má ferramenta uma câmara menor e pensas, ok, isto se calhar não vai sair muito bem. Tu olhas para isso exatamente pelo oposto, olhas isso como um desafio, não é? O que é que eu consigo fazer de máximo o com que é que eu isto? consigo fazer com isto? Exato, mano. Olha, eu lembro-me no Porto, houve uma vez que o Rui Oliveira e o Rui Fonseca, É. como tu sabes, aquelas rondas a lojas de usados, clássico. Eu encontrei uma câmara, para lá numa loja de usados qualquer, a câmara chamava-se Kinon. Daquelas câmaras mesmo, muito a mais. Eu comprei tipo por 3 euros e lembro-me que tenho uma foto lá na Ribeira do Porto, 2 senhoras. Que incrível! E aquela câmara tinha um light leak qualquer, que naquela imagem só podia ser aquela câmara. Só podia ser aquela câmara. Eu acho que isso é interessante. Lembro-me também, agora no Funchal estão a fazer uma peça de teatro sobre um artista madeirense que agora é o centenário. Estão a comemorar o centenário, que é o Aragão, e o Aragão é um artista multifacetado, desde azulejos a música, era um gajo que fazia tudo, e ele na altura trabalhava tipo no arquivo do Funchal, e ele conseguiu encomendar nos anos 50, 60 uma fotocopiadora para o arquivo. E a forma como ele agarra na fotocopiadora para criar arte é uma cena incrível, porque ele, tipo, na altura, uma fotocopiadora era uma cena tão rara que ele encontrou ali algo que dá para fabricar imagens, dá para repetir imagens e dá para colocar mãos em cima do... E o trabalho dele é incrível precisamente por causa disso, é a maneira como ele olha para a ferramenta e consegue imaginar o que é que eu posso fazer para além de uma fotocópia. E eu acho que isso é interessante. Sabes que uma das desculpas que às vezes a gente encontra de algumas pessoas para o desenvolvimento de alguns projetos é, ainda não tenho aquela câmara, não tenho aquela objetiva, se calhar não vou conseguir fazer assim, eu não vou conseguir fazer assado, e é tão bom ver-te a ti a dizer, ignora isso tudo e vai para a frente, não é? Bora. Eu fiz o curso na altura com uma 400D, não sei se Também te lembras. Também eu. Também tu, e estamos a falar, havia colegas nossos que já tinham os 60D, não, 5D, já tinhas 5D, e era tipo, e tu ficavas, fogo, eu não tenho a 5D, e agora o que eu vou fazer? Tenho uma 50mm 1.8 usada, comprada numa loja toda partida. Tipo, a minha, estás a ver, já tinha o foco descentrado. Tipo, eu já sabia que ela estava-me a dizer que estava focado, mas eu tinha que me chegar um pouquinho à frente para o foco. Mas essas coisas não é tipo.
fazem parte do processo e ajudam-te a pensar as coisas de outra forma. Claro, Então, aí Isso é falando importante. um bocado em processo e em projetos, tu normalmente quando pensas num projeto novo, costumas fazer muito trabalho de pesquisa, vais um bocado pelo teu feeling, como é que é um bocado o teu modus operandi aí nos teus Eu, projetos? eu, eu, eu costumo fazer pesquisa, eu costumo fazer alguma pesquisa. Posso falar, por exemplo, de um caso em específico, no Tilco. Eu mandei-me para o leste europeu, sim, mas depois, quando comecei, quando já estava em viagem, pá, estava a pesquisar alguns autores. Na altura, houve um filme da Agnes Varda que me bateu imenso, que era From the East, que é um filme que ela tem que é só mesmo a andar pelo leste europeu e a documentar o leste europeu nos anos 80, 70, 80, e que, pá, que é incrível, que eu acho que eu transportei um pouco desse filme e de alguns frames desse filme para a minha fotografia. De alguma forma influenciou-me imenso. Mas sim, respondendo a isso, eu faço imensa pesquisa. No Tilco, por exemplo, o nome Tilco significa tipo só, pode significar só, único, ou só único ou unicamente. E foi veio de uma frase de uma poetisa polaca também. Ou seja, eu tento procurar várias coisas ligadas ao tema, tento procurar vários autores que também já trabalharam num tema específico e beber algumas influências, não é? E vou escrevendo e vou criando. Procuras essas influências essencialmente dentro do cinema ou também vais atrás da literatura, da música? Deixas-te Pá, influenciar por tudo, não é? eu vou atrás de tudo, eu vou atrás de tudo. Mesmo, olha, eu lembro, olha, no Tilco, era para haver uma imagem no Tilco que ia ser uma capa de um vinil Hum. não digo o nome dele, é um músico brasileiro, Vinícius de Moraes, que eu lembro-me perfeitamente que eu estava em Sófia, acho que sim, em Sófia, sentado num bar, sozinho. Pá, eu estava mesmo desterrado da vida, estava mesmo tipo, a vida não me está a correr nada bem, agora estou aqui a beber uma cervejinha num bar completamente sozinho, e de repente, naquele bar cheio de gente, começa a dar tipo uma música do Vinícius de Moraes, que a letra é tipo sem você eu não sou ninguém, é uma cena assim muito triste. Uau. E eu de repente dou por mim, eu olho à volta e começo a ver, tipo, ninguém aqui está a perceber o que é que este gajo está a dizer, só eu que estou a perceber e estou a sentir. E aquilo vem-me assim uma lágrima ao canto do olho, fogo. Uau. Não acredito, mano. Isto está mesmo a bater. Então, logo aí, tipo, já comecei o processo de pesquisa. Ok, qual é o álbum? É Vinícius de Moraes, ok. Deixa-me ver se eu consigo encontrar alguma edição deste disco que tenha sido lançado em Sófia, que tenha sido lançado na Bulgária. Estás a perceber? Uau. E isso estás a ver, e começo a pensar, ok, se eu conseguir encontrar este disco, eu vou comprá-lo, depois vou tentar digitalizá-lo ou fotografá-lo para ele viver no mesmo frame com outras imagens que eu fiz de Sófia. Por exemplo, é um processo, tipo, sei lá. Depois não aconteceu, porque eu não consegui encontrar o que queria. Tu costumas usar Mas, cadernos de trabalho. Eu não sei se este projeto, por ter sido quase como um diário de viagem, tem uma certa plasticidade, mas é habitual tu usares cadernos de trabalho para os teus projetos, para esse planeamento? cadernos de trabalho, tipo, não estás a Para falar. fazer as tuas anotações, fazer este Sim, tipo sim, sim. de recortes ou de recolher esse tipo de flyers. Faço. Tens esse hábito? Tenho esse hábito, sim. E até mesmo, às vezes, quando estou a planear uma photoshoot, tipo, sou capaz de fazer mesmo um esquema, tipo um animatic, desenho mesmo como é que vou querer as coisas, ou já começo a pensar no sítio, como é que vou fotografar as pessoas, onde é que as vou pôr. Costumo fazer esse tipo de exercício, sim. Prontos, mais uma vez falando no Tilco, é um exemplo perfeito, porque eu estava a escrever tudo ali na Moleskine e depois a própria Moleskine é digitalizada. Mas sim, eu tenho por hábito fazer isso. Aliás, eu antigamente até costumava fazer mesmo a ficha técnica de todos os shots que fazia em analógico. Uau! Ou seja, fazia um shot e metia isso X, estás a ver F tal, estás a ver velocidade tal. Era o Não sei chamado quanto. exif manuscrito. Manuscrito, exatamente, era o meu exif. Yeah, eu costumava fazer isso, porque depois quando ia para o laboratório e ia revelar, queria ver mais ou menos como é que. Porque que algumas imagens funcionavam, porque que outras não funcionavam, se estava a fazer alguma coisa mal, principalmente quando estava a puxar rolos. Yeah. Fazia muito isso. Por isso é um hábito, mano. Ainda vais fazendo essa revelação toda em tua casa, já não abdicaste para outras pessoas. Não, eu vou fazendo, e olha, eu vou-te ser sincero, esta semana, não, no fim de semana, eu meti 2 rolos no tanque, eles saíram transparentes. Eu fiquei mesmo, porquê? Porque eu já não estava a revelar, eu não estava a revelar tipo aí há um ano, eu tinha ali os líquidos já parados há muito tempo, e os meus líquidos estavam completamente velados.
E eu assim, não acredito, mano, que eu acabei de dar cabo das fotos das minhas férias à Costa Vicentina. Oh, Mas está-se bem, acontece, faz parte do processo também, saber perder. Né? Mas continuo a fazer as minhas não deixa realizações. de ser interessante. O que é que tu fazes para tentar manter sempre esse mindset? Já viste que tu usas muito a fotografia para lidar com os teus momentos maus, com os teus momentos bons. É sempre assim, a fotografia é sempre um escape e ajuda-te a enfrentar um pouco de tudo. Sim, eu acho que sim. Mais uma vez eu vou voltar ao Funchal. Eu acho que, por exemplo, a fotografia quando apareceu na minha vida, apareceu num momento em que eu estava lá a viver, estava lá a estudar e de repente tipo, aparece-te alguma coisa na vida que tu dizes: Uou, eu estou mesmo apaixonado por isto, eu quero sair todos os dias de casa para fazer isto mantém-me vivo. Yeah. E eu sinto que a fotografia, tipo, a minha fotografia vai variando também com os meus moods. Eu acho que é por isso que tu também dizes que às vezes abres, sei lá, o meu Instagram ou um trabalho meu e dizes assim, ok, isto está muito diferente, Uhum. mas é o Pedro. Yeah. Yeah. A minha fotografia vive muito disso Mas isso também é bom eu nem sei quando a qual tua é. imagem reflete a tua personalidade, não é? Tipo, isso é ótimo. Tipo, eu às vezes fico mesmo super agradecido e fico feliz quando há pessoas que me dizem: Ok, não estava à espera de ver uma fotografia ou uma série tua sobre isto, mas tipo, eu consigo ver-te ali. E tu ficas, obrigado, tá bem? Tipo, obrigado, I'm still real. E ficas muito feliz. Não, mas Mas isso sim. acaba por ser muito bom. Há quem fale que até eu penso que é o Brian Formals no Twitter dele, ele fala muito sobre o impacto que as caminhadas dele têm na fotografia Uhum, dele, não é? claro. E eu acho que nós como fotógrafos, o simples facto de às vezes sairmos com a câmera para a rua ou para ir fotografar outra coisa, ou mesmo sem qualquer intenção Uhum. de fotografar, também nos ajuda às vezes ou a descomprimir ou a centrar-nos de alguma forma. É quase uma meditação, não é? A fotografia acaba por ser um pouco Sem isso, não dúvida, é? sem dúvida. É tipo, é a tua forma. Eu não sei, é a forma. É a melhor forma que eu tenho para comunicar algumas coisas. Há certas coisas que eu não consigo verbalizar, mas eu acho que consigo fazer através da imagem. E ajuda-me, estás a ver, tipo, a passar muitas coisas que eu quero dizer, mas não consigo. Eu fico mesmo completamente, mesmo ali concentrado naquilo. Fico mesmo, é uma obsessão às vezes. Por exemplo, quando um projeto como o do metro, aquilo era obsessivo para mim. Eu entrava no metro, já começava a ficar nervoso, eu tenho que fazer fotos. Eu começava a olhar para as pessoas começas a analisar os teus surroundings de uma forma Yeah, yeah. completamente distinta. Isso é incrível, porque torna-te, tu ficas tu tomas mais atenção às coisas. E principalmente no projeto do metro, eu sinto porque há muitas imagens em que tu vês mesmo as pessoas mesmo saturadas da vida em Sim. Lisboa, da vida que estão a levar, e de certa forma eu sinto que através da minha fotografia estou a comunicar com elas, ou também estou a comunicar com quem vai com a pessoa que vai ver o livro e Uhum. com os espectadores, não é? Porque no fundo eu também revejo-me naquelas pessoas. Eu estou a mostrar também parte daquilo que eu sinto através Sim. daquelas pessoas. É uma forma de comunicar. Encontraste alguma dificuldade em fotografar no metro? Houve alguém que se apercebesse do que é que estavas a fazer e não pode tirar. Yeah, yeah. Já tive imensas situações dessas, mesmo fora do metro. Antigamente, quando os telemóveis não fotografavam, tu tinhas que ir para a rua e tinhas que trabalhar o teu jogo, não é? Sim. Tipo, aquele clássico de ir para a batalha, estás a ver? Yeah. Tipo, ali para aquela zona dos pombos, fotografar os velhotes e aquela gente toda que está ali e tentares fazer as coisas. Já me aconteceu algumas vezes. Já me aconteceu também coisas muito engraçadas de pessoas se aperceberem que eu estou a fotografar e aprovarem. Eu tipo, dizer, ok, eu percebi o que estás a fazer, está-se bem, não há stress. És daquele fotógrafo que acaba por meter conversa com a pessoa ou preferes captar o momento Yeah, e ficar só yeah, com ele? já. Não, não, não. Houve uma altura da minha vida que eu senti que a fotografia estava-me a afastar de alguns momentos. Hum, Que era, eu estava tão concentrado em fazer imagens que acabava por não viver o momento. Então eu tive que encontrar um ponto de equilíbrio. E eu hoje em dia consigo baixar a câmera e não estar sempre a disparar. Consigo falar com as pessoas, consigo apreciar o momento e então depois fazer o shot. hum. E existem muitas pessoas que eu fotografei no From the Ground
que eu tive contacto com elas, falei com elas, e até pode não ser naquele momento do shot, mas eram pessoas que às vezes apanhavam as mesmas carruagens do que eu, e durante um ano tu consegues conhecer a pessoa, não que seja aquele olá assim escondido, lá, tudo bem, sai, vens aqui todos os dias. Não, mas eu permito-me fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu quero falar com as pessoas, eu quero conhecê-las também, e isso acho que é importante para o trabalho, pelo menos para mim. Sim, eu acho que isso acaba por ser sempre importante, também varia um bocadinho com o tipo de fotografia que estás a construir, não Uhum, é? Eu acho claro. e depende do estilo que acabaste de desenvolver. E eu não tenho esse hábito, só se andar a fazer, por exemplo, algo mais documental, interessa-me ouvir as histórias, ou interessa-me, Claro. se calhar, encontrar ali coisas novas, e muitas vezes é assim que se encontram histórias novas, é conversar com as Uhum. pessoas. Por exemplo, na rua não tenho esse hábito, interessa-me a luz, interessa-me, há coisas que os triggers de cada um vão variar sempre, não Claro, é? claro, claro, claro. Cada um tem os seus impulsos e estão variantes Eu depende às vezes, da eu, tua eu educação, às não é? vezes até, eu às vezes até provoco situações, estás a perceber? Tipo, verdade, verdade. Tipo Isso foi uma Eletar coisa 8. que não, isso foi uma coisa que eu aprendi com a Patrícia Almeida. Ela tem uma foto no Porto Belo que é um rapaz assim num bebedor de água, a tocar no bebedor de água e sai tipo assim, ganda linha de água em arco, e depois do outro lado está tipo uma miúda só assim com o pezinho, com um chinelo, a levar com água no pé. E é uma imagem assim bem romântica. E eu perguntei à Patrícia, disse, pá, mas como é que fizeste isto? Isto está aqui um arcozinho, as pessoas estão a rir. Ela disse, não, eu vi-os a fazer isto e pedi para eles recriar. Disse, pá, podem continuar a fazer o que eu queria fazer o shot. E eu disse, ok. E ela disse-me, aconteceu. Aconteceu na mesma. Eu faço parte da minha fotografia. Logo, eu estive ali, vi aquilo, pedi às pessoas para fazerem, e no entretanto das pessoas estarem a fazer aquilo, o momento ficou ainda mais bonito, e aconteceu. E eu achei interessante essa explicação da Patrícia. E eu às vezes gosto de me meter com as pessoas e, sei lá, vou na rua, vejo um grupo de pessoas sentadas e estão a falar de qualquer coisa que eu até, tipo, consigo falar com elas, e começo-me a meter com elas, e depois no decorrer da conversa já faço o shot. São formas, estás a ver? Tens o hábito às vezes de voltar atrás e mostrar as imagens às pessoas? Eu não sei, Sim, quer dizer, na sim. rua pode ser difícil, mas como é que as pessoas reagem a isso? Tenho. Depende mais ou menos sei lá, eu, por exemplo, com alguns amigos meus, não é? Eu como, pronto, é complicado teres um amigo fotógrafo, não é? Os gajos vão fotografar a tua vida toda, todos os É momentos, verdade. e é bué fixe tu voltares atrás 10 anos e dizer assim, olha, estou aqui, man." Isso, E as pessoas ficam, às vezes ficam felizes, não é? Tipo, olha como eu era, olha como é que eu estou, olha não sei o quê, e tal. Mas também é fixe quando, sei lá, vais na rua e vês uma pessoa que fotografaste há 5 anos e diz assim, espera, não, man, tu és a pessoa que eu fotografei, tipo, num dia que estava, tipo, a andar pela street e eu fiz aquele shot, e depois, tipo, chegas ao pé da pessoa e dizes assim, olha, eu tenho uma foto tua. É só uma foto minha. Fica, mano, eu fotografei-te para aí há uns 5 anos, eu sei que mais, pá, vais ao telemóvel e assim, pá, está aqui, a pessoa, mano, boa da fixe, pá, eu acho que é engraçado também fazer isso. Já me aconteceu. Isso, é fixe. Ainda fotografas com Instax? Eu lembro-me que tu fotografavas bastante com isso. Yeah. Ainda fazes isso? Ainda ontem usei. Tenho usado em Instax Wide. Epá, eu adoro aquele formato. A câmera feia. E é A câmera boa feia. gorda. Mas aquilo, as pessoas não te levam a sério com aquilo. Que é, tu Isso. tiras aquilo para a rua, pensam que sacaste um telescópio. Pá, não sei, mano. Aquilo parece uns óculos de água. Tem uma cor assim roxa e cinzenta. Mas eu gosto daquele formato. Aquele formato wide. Eu adoro. Ainda ontem fiz uns shots com elas. E de vez em quando, isso é a minha moeda de troca com algumas Isso é pessoas. Que fixe. é quando quero. Digo assim, pá, posso fazer um shot, não sei, mas pá, eu dou-te a foto e tu já dás ali uma Polaroid e a pessoa fica, boa da ficha, e a partir daí abriste o caminho para fazer as tuas imagens. É mais uma ferramenta. Não sei se algum de vocês já viu. Há um vídeo do Robert Frank, acho que dentro de Sim. um metro ou qualquer coisa, também com uma. Epá, A sério, por acaso não sabia. parece um velhinho completamente, pá, um turista com uma câmera daquelas, e de repente vira-se para o lado, faz um disparo e ninguém liga a nada, e no entanto é o Por acaso Robert não sabia Frank. que ele usava Instax Wide, não fazia a mesma ideia mesmo. Pá, ele também experimentava com diversas Claro, câmaras, não claro, é? claro. Também houve ali um Mesmo certo experimentalismo, não é? claro que sim. Mesmo dentro do cinema, ele também tem. Pronto, Sim, ele sim, mas sim, pronto, é outro completamente. nível, é outro nível. Pá, Mas sim, continuo. mas Diz-me, diz-me. é um daqueles casos que tu estavas a falar, onde um fotógrafo tem uma visão cinematográfica, pá, muito própria, não é?
Sim, olha, É outro estamos a exemplo, falar não é? agora do Robert Frank, por exemplo, o Sim, sim, Stanley sim. Kubrick também. Também, por Tu exemplo, vês o trabalho do por exemplo. Fogo, man, tu vês o trabalho do Kubrick. Pá, mesmo o Wim Wenders, man. O Wim Wenders tem imagens, man, que são incríveis mesmo. E as reparagens dele, dos filmes que ele faz. Por exemplo, a reparagem do Paris, Texas, as imagens são, Sim. são, são mesmo lindas, man. É um grande. Eu até acho que ele tem uma Hasselblad, uma pan, aquelas que fazem Ah, panorâmica. Bué da louca também, ele tem assim umas séries bué há fixe. muita malta Mas ligada sim, ao sim. cinema que faz fotografia. O Danny Hopper já fazia, não é? O Jeff, Hopper e o a Jeff Isaac Quem Newton. Bridges mais? também, se O não me Jeff engano. Bridges também, sim. Sim. Que usa uma panorâmica, se não estou enganado. Não ouvi, O desculpa. Jeff Bridges usa uma panorâmica, Uma não é? Uma panorâmica. pan, Eu não é? pensava que estavas-me a perguntar se eu tinha uma, quem me dera. Não, não tenho. Ainda não. Tens que vender as outras, pá. Epá, não sei se E um chegava, rim, e um sinceramente. rim. E um rim, tinha que dar sangue mesmo. Não sei se. Não chegava. São mesmo muito caras, mas por acaso é uma câmera que eu gosto imenso. O Kudelka também é que usou uma e acho que ainda usa. Ainda, Acho que pá, ainda mas o usa. Kudelka teve os senhores da Leica que lhe fizeram um sensor Ah, claro. específico para aquilo. Aliás, o último documentário do Kudelka tem, Não vi, dá não para vi. ver, dá para Não vê-lo vi. a usar essa câmera, aquelas imagens todas que ele fez em Israel e na Palestina sobre as borders. Foi tudo Uhum. feito com essa câmera, pá, e tu vês a amplitude daquele sensor, aquilo é uma coisa fantástica, não é? Yeah, pá, são outras vidas. Outros sponsors, não sei se alguém Yeah, está interessado em outros sponsors. patrocinar 3 fotógrafos que não. Nós Sim. estamos aqui, estamos Hashtag fica a disponíveis, se dica. quiserem patrocinar. Hashtag fica a dica. Nós já falámos aqui de muitas marcas, hein? Não nos pagaram nada. É verdade. É verdade, já falamos de Fujis, Pentax, opá, vai ter que ir a algum lado vai ter Temos que de ir. falar na Sony, que é para o João Paulo. Epá, eu também estou a fotografar com Sony agora. Não, eu por acaso não, ainda estou na Canon. Mas a Epá, Sony, mas se quiser, Sony. Ou Canon, se a Canon também quiser reforçar a minha opinião sobre a Canon, também pode. R3, se que a saiu Sony, agora, Sony para fazer também, um review, Um fazer um review, review sim. da R3. Sony I'm here, Pedro Jafuna, olá, reportes. Ou Sony A1 também. Nós estamos Para mim dispostos. também, Estamos dispostos. não ouvi, desculpa. Estamos dispostos, não é? É que as Claro marcas que nos sim, contactem, para fazermos, claro, nem que quem me seja dera, fazer assim uns testezinhos ao equipamento, acho que sim. Mas sabes que eu por acaso ando assim com o olhinho. Pá, as Fujis estão-me. Eu gosto das Fujis, mano. Agora estou. Eu sempre fui Canon. E passei para a Sony, porque eu também, como filme imenso, a Sony, eu gosto muito de filmar com Sony. Traidor. Yeah, man. Não, mas Judas. mas eu ainda uso lentes Canon. Tipo, eu tenho um adaptador e ainda Não, uso as Tu usas lentes. o marcas. Metalons. Yeah, As por isso. marcas, epá, nós temos de nos adaptar ao equipamento que faz o que nós queremos, não é? Yeah, Independentemente das exatamente. marcas. Às vezes nós dizemos isto aqui das marcas, muitas vezes é mais na brincadeira. É Claro, óbvio, claro, claro, obviamente claro. que a gente adapta ao trabalho que a gente faz, as câmaras, muitas delas Pá, as são câmeras. muito similares hoje em dia, não Sim, é? meu. E não, há pouco tempo também falei com um colega nosso sobre isso. Pá, o problema que nos agarra muitas vezes às marcas é que nós começamos a comprar muito equipamento, E não depois é? ficas com as lentes Epá, e e. depois já tens ali uma coleção de óticas enorme e depois pensas assim, epá, se eu for mudar de marca vou ter que comprar isto tudo ou ter que comprar um adaptador, mas compras o adaptador, se calhar aquilo já pode não funcionar tão bem ou o foco não ser tão rápido, Yeah, e né? não é mesmo. Pronto, e depois uma pessoa chega à conclusão, tipo, pá, o melhor é ficar pela marca. Sim. E é assim que que as Yeah, sem marcas dúvida. também nos vão desagarrando, por assim dizer, não é? Sem dúvida. Hum, Mas é como estavas a dizer, pá, o importante é que, pá, tu estejas confortável com o Exatamente, equipamento que sim. tens e que ele te sirva mesmo para aquilo que tu queres. Sim, e se, faz o, Pá, e se tu sem, faz o que tu sem queres, dúvida não vale a nenhuma. pena estás a investir mais não sei Não vale a quanto pena estar a inventar. dinheiro Não vale só a pena estar a para teres inventar. uma câmera mais recente. João Não, Paulo, pá, se o que mas tens. então depois quando te perguntarem, então, isso aqui anda a câmara, isso te faz grandes fotos, como é que tu vais responder a uma coisa dessas agora? Não, pá, isto é como eu digo sempre, isto é como aos cozinheiros, pá, nunca ninguém vai dizer, epá, os tachos que você usa e o forno que você usa Ui, top. é É, espetacular. sente-se logo no foie gras a diferença. Não. Ou micro-ondas. O micro-ondas onde você aquece a Micro, sopinha é espetacular. pá, Ninguém eu diz, acho que ninguém diz isso aos ninguém. cozinheiros, para que é que não diz isso aos Porque fotógrafos? tu não percebes, é um ferro que é forjado na Suíça pelas mãos É, de umas freiras muito especiais e por isso é que lhe dá aquele toque muito chique, percebes? de blacksmith e não sei É o quê. isso. Não, mas tipo, o equipamento não interessa, interessa é o que tu consegues fazer com É ele. verdade, É isso. todos sabemos. Às vezes, pá, ajuda e facilita, não é? E, por exemplo, no caso dos Claro. concertos, pá, muitas vezes teres um sensor melhor, uma ótica melhor, Uhum. pá, tem impacto. Aí é inegável uma pessoa dizer Claro, que claro. é óbvio que se só fotografar um concerto com muito pouca luz, com uma compacta, pá, certamente vais ter muito mais dificuldades em teres fotos
te orgulhes, não é? Uhum. Apesar de também poderes ver isso como um desafio, como também falámos há Claro, claro, bocado, claro. mas pronto, aí também tem que saber gerir um bocado as expectativas. Mas é óbvio que pá, ajuda, mas não faz tudo, não é? Se o fotógrafo não souber tirar proveito do equipamento, pode ser a melhor câmera do mundo nas mãos. Se não tiveres Não vai, olho, não é a câmera que vai fazer a grande foto, a câmera não vai fazer a foto, não é? isso já foste nesse sentido. Então, Não, e sem agora dúvida. também já começámos aqui também a fechar um bocado a conversa, que parecendo que nós já estamos aqui 1 hora e meia aqui na palheta, é verdade. Pois é isso, é verdade Quando também. as conversas são boas, a gente até perde um bocado a noção do tempo. Claro, a gente não Projetos dá para o para. futuro, que tenhas aí, que já saibas, algo que O que já é que tens possas em calha? adiantar, o que é que tens aí em calha, exatamente. Epá, sinceramente, ok, eu para o ano tenho algumas coisas para fazer com alguns artistas que me pediram, alguns projetos da DigiArts que estamos à espera que sejam aprovados. Quero continuar a fazer, quero continuar a fotografar músicos. Um, Ando a pensar seriamente em voltar a remexer no projeto do meu avô, sem dúvida, já era uma coisa que esta semana já tinha pensado imenso nisto e agora com esta conversa ainda mais. Pronto, já foi bom esta Eh, conversa, estás a ver? Já vou lá. Já Exato. serviu aqui. Depois também, como vou ter aquela conversa no Teatro do Bairro sobre o From the Ground, e é o volume 1, também estou a pensar em mais uns Já agora é volumes quando? e Desculpa, que é para também divulgarmos isso. não ouvi, É desculpa. quando? Que assim aproveitamos e divulgamos É que eu também? acho que ainda não, eu acho que ainda nem foi Não? divulgado, ainda não Ah, foi divulgado sequer no Teatro do Bairro, por isso eu acho que não vou deixar ainda a data ok, aqui. ok, ok. Porque não sei, porque também podem mudar as datas. Certo? Tinham-me dito mais ou menos que seria num dia ou no outro e eu não tenho mesmo bem a certeza qual é o dia certo. Ok, Não vamos dar ok, aqui informação errada. Mas vai ser em ok, dezembro. ok. Mas vai ser em dezembro. Mas pronto, Queres fazer mais e volumes? provavelmente queria fazer mais uns volumes e quero pensar muito nisso, nessas edições, em ter, sei lá, pensar em fazer uns livrinhos, ter um pré-order, ver como é que as coisas correm. Eu E acho que pronto, não sim, vou perdes nada, continuar. até se encontrares um sítio onde consigas fazer uma boa impressão com um preço até mais em conta, pode ser uma coisa que te dê mais impulso para lançar mais zines, mais Sim, livros. eu provavelmente nisso até vou falar contigo. Nós já dias estávamos a falar sobre isso e tu Sim, até estavas-me a sim, dizer que tinhas alguns contactos mesmo fixes sim. Onde eu de normalmente eu faço as algumas. minhas, opa, e quem as tem sabe que pelo menos a impressão pá, saiu impecável e no teu caso, como vais fazer em preto e branco, pá, eu Uhum. acho que vais gostar. E é isso, e vou continuar a trabalhar como freelancer e nesses trabalhos que estão na gaveta vão aparecer coisas novas. E fica prometido, quando publicares o teu trabalho com as fotos do teu avô, que vais falar Vens connosco. cá, vens cá. Vamos Claro, cá outra claro, vez não, falar. sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Nós temos depois de falar sobre isso, eu até posso mostrar uns E agora, exemplos. agora, agora a pergunta é Vai ser quando é que vens o ao Porto? lançamento vai ser através da prova de contacto. Olha, Quando é que vens ao quando é que eu Porto? vou Anda lá. pôr? É verdade. Olha, a última vez que estive aí foi em 2018, foi no Festival DDD, um festival de dança, que passou aí no Porto, e fui trabalhar. E, opá, eu já tenho muito. Opá, eu vivi aí muitos anos, tu sabes Sim. disso, e opá, é sempre fantástico voltar ao Porto. Eu adoro. E sempre que tenho um trabalho aí em cima, é mesmo, ok, vou lá acima de novo. Olha, da última vez até encontrei o Saramago, que estudou Ui, connosco, encontrei o Saramago lá no teatro, encontrei o Rui também, o Rui Oliveira, e é sempre fixe voltar ao Porto, mas por acaso está para breve, porque eu tenho alguns amigos daí de cima que me estão sempre a espicaçar: quando é que vens? Tu nunca vens, não sei que vamos aí abaixo. Por isso, eu penso que até ao fim do ano tem que dar aí um pulinho. E quando for aí acima, pá, gostava muito de me encontrar com claro, vocês. pá. Está combinado. Está combinadíssimo. Temos que combinar mais uma francesinha já. Na última Ui, conversa já ui. combinámos uma. É isso, 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 isso. Temos que combinar Agora, aquela francinha, aquela verdadeira. Tem que ser, só tem que isto ser. vamos começar aqui a fazer uma barrigada de francesinhas, ó Ruben, só aqui com os Yeah, nossos convidados. Vamos. yeah. No dia temos. É reunirem todos, é reunirem Juntamos todos. toda a gente no mega meeting fotográfico. Prova de contacto, acho que sim. Olha, isso era lindo, meu. Isso é que era mesmo assim um episódio assim com uma malta toda. Tipo Se calhar era muito bom. um web summit só dedicado à fotografia, Yeah. com o pessoal todo para Yeah. partilhar histórias e fazer network. E acho que era fixe para todos. Não digas mais nada, Ruben, podem-nos estar a ouvir. Depois roubam-nos a ideia. Roubam-nos a Ou ideia, então, cuidado. se roubarem a ideia, ficam já sei. Ouviram aqui primeiro, Foi hein? aqui, Está aqui tá a prova. gravado, tá Está aqui a gravado. prova, está Está aqui gravado. prova. Está aqui gravado. Vai desta conversa. Ok, Mas está combinadíssimo. está combinadíssimo. Pedro, Pronto. mais uma vez, muito obrigado pelo Sim, teu pá, tempo, pela obrigadão. disponibilidade.
por esta Foi conversa. um prazer. Espero que tenhas gostado, não é? Estavas no Foi início, ótimo, estavas adorei. assim na expectativa, pronto, espero que tenhas Estava gostado, um pouco nervoso. espero que tenhas gostado da experiência. A segunda entrevista é mais Adorei, fácil, adorei. pá. A segunda entrevista é mais fácil. Pronto, a segunda, Tá a bem, segunda tá já bem, sabes, tá já bem, sabes tá ao que vens, já é mais fácil. Já sei o que é que vou, já venho preparado. Exatamente. Olha, muito obrigado eu. Não, Este foi um obrigado, prazer. nós. E Obrigado. esperemos que continues a ser o nosso trabalho e também os nossos ouvintes, quem tiver a ouvir, espero que continuem desse lado, a apoiar o nosso projeto. Já sabem, mais uma vez, nunca nos cansamos de repetir, se quiserem divulgar os vossos fotolivros, os vossos zines, as vossas exposições, Sim. contactem-nos para o nosso e-mail, provadecontacto.podcast@gmail.com, ou então passem no nosso Instagram e mandem-nos também uma DM, que há malta que às vezes prefere as DMs. Malta mais Não é? moderna, pá. Malta mais modernaça. Pronto, é uma maneira também de comunicarem connosco, estejam à vontade para divulgar os vossos projetos, é por isso é que também cá estamos. Mais uma vez, Pedro, muito obrigado. Ruben, Sim. como sempre, Obrigado. é um prazer falar contigo e falarmos de fotografia. E vemos brevemente, ou ouvimos brevemente, constante que agora como estão aqui as normas restritivas estão a começar Mais- a baixar, pode ser que a gente possa voltar aí ao nosso formato live. antigo. Sim, gravámos isto ao vivo e a cores, por assim dizer. Esperemos que sim, que era bom sinal para todos. E mesmo assim, a malta, mantenham-se aí protegidos, Sim. não facilitem, ok? E fiquem todos bem e até o próximo episódio. Até a próxima, pá. Grande abraço, malta. Obrigado, abraço a todos. Um abraço.